agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, começando a partir de agora o Ceará Notícias de hoje, quarta-feira. Você que está acompanhando o nosso programa, seja muito bem-vindo. A partir desse momento você fica por dentro das principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Aqui no estúdio está eu, Eduardo Calegari, e também ele, Mário Kempis, que já está trazendo as informações do programa de hoje. Olá, Mário, seja muito bem-vindo. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui participando do programa. E vamos lá, né? Vamos ver o que a gente acontece hoje. Tem muita coisa, viu? Mais pesquisas, mais declarações impactantes. Mas hoje não tem aquelas declarações do Cid nem do Ciro, tem, né? Não, né? Pode não ficar tem, tranquilo. Não tem as defesas dele, do irmão, como o melhor publicitário, né? mas temos muitas boas informações. O pessoal pode ficar ligado até meio-dia aí, que vai ser muito bacana o programa. Bacana então o programa com a apresentação de Eduardo Calegari, comentários e apresentação de Mário Kempis. A produção do Ceará Notícias é da equipe da Farol Comunicação, a Maiara Angel também tá com a gente na produção deste programa. Olha, gente, você pode acompanhar a nossa programação, acompanhar o Ceará Notícias e a programação da Ceará News em várias plataformas. É isso mesmo. Você pode acessar agora mesmo o site cearanews.com.br, baixar aí o nosso aplicativo no Play Store, no seu celular, né, baixando o aplicativo da Rádio Ceará News, do Android, no iPhone, acessar as nossas redes sociais no Facebook, também no Twitter e no Instagram. Tudo é Rádio Ceará News. Rádio Ceará News, a gente está em todas as plataformas digitais e também no Facebook, onde você vai conseguir acompanhar as nossas notícias, as notificações aí de novas informações. Tem que seguir o nosso Facebook lá para acompanhar o ao vivo, tem que acessar também o YouTube para ficar por dentro do que está rolando, acompanhar e compartilhar as notícias. A gente tenta buscar sempre trazer aqui boas notícias, mas às vezes não dá, né? Então eu costumo dizer aqui no programa que a nossa vontade é de levar boas informações, né? Mas ultimamente a gente tem levado as mais imparciais e mais contundentes, que nem sempre são boas, né, Kempis? Boa, exatamente. Quem dera que a gente pudesse aqui todo dia fazer igual uma liturgia e tal, igual numa igreja ou num templo, falar só coisas boas, mas o sistema, como diria o Capitão Nascimento, o sistema é complicado, para não falar outra palavra. É verdade. Bom, gente, olha, hoje teremos vários assuntos interessantes para você que está acompanhando e quer ficar por dentro do mundo da política. Vamos começar. O PT do Ceará, isso é o que vai acontecer no programa de hoje, viu? PT do Ceará ameaça expulsar quem declarar apoio à candidatura de outras legendas. MP, o Ministério Público, disponibiliza formulário online para acolher denúncias de fake news e propaganda eleitoral irregular. Olha, o Datafolha, viu? Pesquisa coloca Lula e Bolsonaro em disputa para o segundo turno. Camilo Santana não vai participar do debate de daqui a pouco no Sistema Jangadeiro. Conversa? Não vai, pai. Vai pro Rio de Janeiro. A gente detalha já. Eita, TRE recebe 900 requerimentos de registros de candidaturas e começa a julgar. Apenas 4 dos 13 candidatos a presidente da República detalharam patrimônio. Olha, 2 candidatos a deputado desistem de concorrer nas eleições do estado do Ceará. Quem serão, hein? Quais são esses deputados? Mas vamos lá, a gente já fala, desistiram. Já? No começo? Nem começou o negócio, já botaram... Que é isso? Já estão loteando os cargos já, vixe? Fala baixo. Vamos conversar. Tempo reduzido do horário eleitoral deve favorecer candidatos mais conhecidos. Isso e muito mais você confere a partir de agora, aqui na Rádio Ceará News, no Ceará Notícias. Ceará Notícias. Olha, gente, o negócio tá sério, a gente tá começando o programa. A você que tá nesse momento acompanhando a programação da Rádio Ceará News. Estamos começando o Ceará Notícias de hoje, quarta-feira, e vamos começar falando sobre essa definição do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer que o PT, em resolução divulgada ontem, a direção do Partido dos Trabalhadores aqui do Ceará está orientando que todos os seus filiados, essa informação que nós temos, sobretudo os dirigentes, titulares de cargos públicos de governos municipais, dos quais o PT participa, e também os detentores de cargos eletivos, a manifestarem voto
em candidatos do PT. Precisamos assegurar que na disputa eleitoral os militantes formem a unidade e fortaleçam os candidatos do partido, para que consigamos fortalecer nossa bancada de parlamentares, explica o deputado estadual Moisés Braz, presidente do PT Ceará. O governador apoia o Ciro Gomes, que é de outro partido. Como é que pode? Rapaz. Como é que vai brigar com o homem agora? Tá aí, eu queria muito saber. Isso aí eu acho que é um grande problema, né? A confusão mesmo é só com ureia seca, porque... né? Rapaz, eu queria chegar e falar isso, né? Obviamente, né, a resolução, isso que o PT fez, é justamente uma carta, né, ou um aviso direto pro Camilo Santana. Porque o Camilo vai ter, como a gente falou, se ele fosse pro debate hoje, a gente até comentava ontem, Eduardo. Verdade. Se ele fosse pro debate, a primeira pergunta que eu queria fazer, me diga uma coisa, você vai apoiar quem? Quem é que você apoia aqui? A gente até brincou, ele indo pelo interior do estado, em Sobral, Crateús, Juazeiro, alguém vai perguntar, o governador, me diga uma coisa, eu voto pra quem? Pra presidente? Como é que vai fazer, né? Ele tá apoiando o Ciro, claramente, mas o Partido dos Trabalhadores, o partido dele tem candidato à presidência, é o Lula, a gente fala já da pesquisa, e se não for o Lula, após o julgamento do recurso aí do TSE, pode ser o Fernando Haddad. Então, quem ele vai apoiar? Então, esse manifesto, essa resolução do partido, falando agora mesmo claramente, é justamente uma carta dizendo, ó Camilo, se decida, faça alguma coisa, porque a situação não é do jeito que você quer, é do jeito que o partido quer. Rapaz, isso só tá começando, mesmo. A nota da íntegra, né, interessante que eles divulgaram a nota, né, a resolução na íntegra, e um dos trechos fala que, olha aqui, ó, um dos trechos fala assim, o fato é que o PT rompeu o cerco de isolamento que tentaram lhe impor, montou uma aliança possível, uma chapa capaz de ganhar as eleições com Lula ou mesmo o seu eventual substituto. Então, o seu substituto, que o Cid Gomes, ao lado de Camilo Santana, falou que ninguém sabe quem é. Né? Então tem esse detalhe também. Eles ainda continuam. O projeto de um Brasil feliz de novo, mais do que nunca, necessita que o PT assegure a eleição de uma forte bancada parlamentar. Aí já muda um pouco o foco, né? Bate, obviamente, no governador Camilo Santana subliminarmente, claro, mas aí pede para que o pessoal apoie para formar uma bancada forte. Rapaz, são as coisas dessa política que a gente vai destrinchando e é por isso que eu sempre gosto de falar, né? Então isso é o que maltrata o eleitor, né? Que o eleitor fica nesse jogo de um lado para o outro. Se o partido perde, e sempre eu gostei de um detalhe, que existe uma polêmica muito grande. Afinal, o cargo eletivo é do partido ou do candidato? Ou do candidato? A história que diz que é do partido, isso, né? Mas aí teve aquela problemática lá dos últimos 4 anos para cá que os candidatos sairiam do partido, mas o partido e o cargo ficava no partido. Isso, exatamente. Porque o que estava acontecendo? Todo mundo se elegia, eu sou deputado, sou senador, sou governador, mas vou sair do partido porque o partido não faz parte dos meus ideais, né? Aí o cara saía e levava consigo o cargo. Isso. Né? Exatamente. Todo mundo mudou de partido, amigo. Você lembra? Nossa, foi uma enxurrada todo mundo. Apareceu Solidariedade, PDS, mudou de partido, Patriota. Quem não conseguia mudar porque ia ficar, de repente eu vou ficar inelegível. Meu amigo, o cargo é meu, o eleitor votou foi em mim. Votou foi exatamente, né? Exatamente. Mas aí deu a problemática das legendas na época, né? Você foi eleito, mas você também foi eleito, ajudou a eleger mais 2, e aí entra a regra do partido, porque houve uma coligação, então o cargo tem que ficar com o partido. Até onde eu sei, eu acho que agora, se o cara sair, ele não leva o cargo, não leva o cargo, não. Eduardo, a gente vê nos noticiários e tal, deputado fulano de tal, sem partido. O cara tá sem partido, como é que pode isso? Viu? Aí vem uma resolução dessa do PT, eu acredito que de todos, né, para ajudar o próprio partido. Aí quando é daqui a 6 meses, não, rapaz, eu vou mudar de partido, eu não estou de acordo. É só lembrar do Cabo Daciolo, que era do PSOL, e tentou mudar a resolução lá, porque o partido dizia, todo o poder emana do povo, e ele queria mudar para colocar que todo o poder emana de Deus. Então ele acabou sendo expulso do partido porque ele queria mudar essa resolução. E aí eu fico perguntando, e o cargo fica com quem? Mas fica com ele. E é por isso que eu digo, existe essa contradição e isso maltrata todos os eleitores, todos nós, né, que às vezes a gente quer eleger alguém, mas na verdade a gente acaba elegendo um partido. Complicado, a situação fica cada vez mais crítica para o eleitor, né?
que às vezes vota, já tem essa problemática da legenda, na coligação. Isso, você vai, exatamente. eu vou votar aqui no deputado A, né? Mas eu vou votar no deputado A porque o B e o C realmente não batem, não tem os mesmos pensamentos que os meus, mas aí quando o cara atinge aí, sei lá, precisa de 250 mil votos, ele tem 1 milhão de votos como o Tiririca teve, levou mais 4 com ele, né? Isso é que incrível, né? Eu voto para eleger um deputado, mas ele acaba levando outros deputados. Que não foram eleitos. Que não foram eleitos, exatamente. Eles não tiveram sequer um número mínimo para conseguir chegar a sentar numa Câmara dos Deputados, muito menos numa Assembleia Legislativa. E alguns não tinham votação nem para serem vereadores da cidade. Verdade. E vão representar o país numa Câmara dos Deputados. Isso aqui é inacreditável. A legislação tem que mudar, isso é urgente, isso é né, fato. Eduardo? Eu acredito também. É prego batido e ponta virada, né, Kempis? E todos falam, né? Se a gente der uma olhada, os candidatos ao executivo sempre falam, não, a gente tem que fazer uma reforma política, tem que ter uma reforma política, mas quando chega lá, e alguns que são candidatos são até deputados, mas quando vai essa pauta para a Câmara, não, vai para lá, deixa para lá. Algumas coisas têm que ser mudadas, urgente, com urgência mesmo, para ver se tem um rumo, principalmente na política. O país já tem muitas coisas para fazer, mas a política tem que ser um dos primeiros passos até essas mudanças. É verdade. Olha, gente, pouca gente sabe, mas em eleições estaduais e presidenciais, os promotores de justiça eleitorais atuam na fiscalização das irregularidades na propaganda eleitoral, provocando, é claro, o exercício do poder de polícia em casos em que demandem a reparação imediata e evitando as desigualdades. Para facilitar o diálogo com os cidadãos, o Ministério Público do Estado do Ceará, MPCE, divulga um formulário online para colher as denúncias de irregularidades nas propagandas eleitorais, inclusive nos casos de fake news. Segundo o coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, CAOPEL, promotor de justiça Emanuel Girão, a ferramenta é um grande avanço, pois aproxima o Ministério Público da população. Segundo ele, o cidadão pode contribuir muito com o trabalho do Ministério Público ao realizar as denúncias de irregularidade de forma imediata. O tempo é um aspecto importante para evitar danos irreparáveis que promovam desigualdade entre os candidatos. Por isso, ele convoca todos os cearenses para ficarem de olho, fiscalizando todas essas eleições para que sejam as eleições limpas e que este momento seja um pleno exercício da democracia. Olha, o que é de fato que a gente acompanha todo dia, todos os dias, agora mesmo no começo de campanha política, eu tenho analisado alguns comentários, né? E realmente vi que é reincidente. Existem pessoas, eu falo política velha e sempre faço uma correção na mesma hora. Já sobre política velha. É a política atual, Kempis. Sem dúvida. Antigos deputados, inclusive os que já estão no mandato, eles se sentem no poder de, se eu já fiz, eu sou eleito, ninguém vai mexer comigo. Perfeito. Se tiver multa eu pago, eu tenho um poder aquisitivo, né? Tenho um grana aqui em cash vamos pagar a multa, contratei um advogado, bota o advogado para recorrer. Então assim, o que acontece? Tem deputado com mandato aqui em Fortaleza, rodando com carro de som, é proibido. É inacreditável, né? Vamos denunciar, né? O Ministério Público está no site, você pode denunciar, Eduardo, eu, qualquer um que esteja acompanhando. Vá lá no site do Ministério Público, mpce.mp.br, vá lá, tem um local lá para você preencher o formulário, faz a denúncia e vamos torcer que a justiça seja célere. Eu acho muito difícil. Tomara que eu esteja enganado, mas seria muito bom. Casos, não? Seria muito bom que pudesse mesmo agilizar, ser célere essa denúncia para o Ministério Público, a denúncia chegar ao TRE e o TRE poder julgar, porque realmente, ou pelo menos multar, né? Porque eu acho que quando mexe no bolso, para alguns eu acho que dói, mas tem que mexer pesado no bolso. Não é só uma multa, como a multa que o próprio Yuri falou aqui na semana passada, né? Na segunda-feira, que se você não for votar, a multa é de R$3. É complicado, né? Se você não for votar R$3, muita gente não vai. Muita gente não vai. Então, se você quiser fazer uma propaganda irregular, você pode até fazer, mas você vai pagar muito. Mas tem que fazer muito caro. Tem que fazer 5 vezes o valor de uma propaganda para a pessoa pensar 2 vezes. Porque, como você falou, alguns dessa política velha já tem tanto poder, tanta barganha, que quando faz uma propaganda, não tem problema não, eu pago a multa. Olha lá, tá com o carro de som no meio da rua aí, se alguém denunciar, a gente bota o advogado para recorrer, paga a multa e continua. Não tira não. Perfeito isso aí que você falou. E continua, isso é o que dá mais raiva, né? Vai lá e continua até ser denunciado pela segunda vez. R$100 mil, para quem tá concorrendo a um cargo de deputado estadual, deputado federal, senador, enfim. O que é R$100 mil? Não é nada, amigo.
É nada, é o troco do pão. Sem dúvida. E só pra gente elencar aqui, o que são, o ouvinte pode estar querendo saber, sim, mas o que são essas irregularidades nesse período? Vamos lá. Pinturas, inscrições, faixas e placas em residências. Só pode na janela ou na porta. Exatamente. Na janela ou na porta, não pode nos dois não, viu? E somente é permitido adesivo ou papel na janela até o máximo de meio metro quadrado. Verdade. Propaganda eleitoral em outdoors, algumas irregularidades mais comuns nesse período. Propaganda eleitoral em outdoors com efeito visual semelhante acima de 4 metros quadrados, inclusive em comitês de campanha. Se você vê no comitê de campanha isso, pode denunciar que está errado. Existe uma regulamentação que é a seguinte: no comitê principal, Kempis, né? No comitê principal, você pode colocar uma marca um pouco maior. Inclusive a marca do partido, Isso. a cara do candidato, enfim. Mas que não configure ou se assemelhe ou produza o efeito outdoor. Né? Justamente o nome é realmente esse, outdoor. Você tá passando no outdoor na rua, vai ver, pô, quer dizer porque eu sou o deputado A, fulano de tal, que eu tenho aqui, sei lá, declarei 2 milhões na minha, enfim, de bens que eu tenho. Então o cara que declarou 2 milhões, ele tem muito mais, né? E aí, como ele tem essa grana disponível, ele vai alugar um comitê gigantesco, aí vai meter a foto dele lá, meu amigo, 10x15 na frente, para quem passar na rua já acompanhar a imagem do cara num comitê extraordinário, gigantesco. Não pode, é tudo regulamentado. Você vai ter que colocar a plaquinha no nome do partido, a foto do candidato tem dimensões pré-definidas pela Justiça Eleitoral. Boa. Outro detalhe, carros de som, como o Eduardo falou, ou trio elétricos circulando pela cidade só pode em carreatas, caminhatas, passeatas e comícios. Ou seja, num dia comum, você tá aí na sua residência, pessoal que tá ligado com a gente ali, por exemplo, no Conjunto Ceará na 4ª etapa, ou no Zé Walter na 1ª etapa, passou um carrinho de som, não, olhou, pode filmar, pega o celular. Isso, pega e denuncia, não tem conversa. Outra irregularidade que é muito comum é a propaganda eleitoral em bens públicos ou bens de uso comum. Por exemplo, em postes de iluminação, você tem uma propaganda, não pode. Sinalização de tráfego, viadutos. Em viadutos era muito comum, tinha lá um monte de propaganda não pode de candidato, não pode mais. Passarelas, paradas de ônibus. Rapaz, eu lembro que na época do Juraci, minha nossa senhora, era tanta coisa que tinha lá de propaganda. Temos um sonzinho? Acaba tiver lá no quintal de casa, a Dona Maria estiver ali lavando as louças, ou tomando um cafezinho. Antigamente, 6 horas da manhã começava, né? De lei. Aí você tava lá dentro de casa, ou 5 horinhas da tarde, lá vem aquelas motos. Pode moto também não, viu? Não pode não. Aí tá ouvindo lá, ó, longe, aquela vozinha fina. E vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito, é o mesmo, Deus nos acuda. Aí ele fala, ó. É legal, Kempis, porque essa música, eu vou tirar aqui, eu vou tirar o efeito carro de som. Olha só. Mas quando a coisa fica preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia. Olha só. Pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500. Desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Tá bom, não tô fazendo alusão a nada, viu? Só tô dizendo. Pedindo pro eleitor fiscalizar. Preste bem atenção, gente. Essa música do Tom Oliveira, tu já conhecia essa? Já conhecia, né? Conhecia. Tom Oliveira, mamãe, agora eu quero ser prefeito. Garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei mentir bastante. Acho que de hoje em diante a minha vida vai mudar. Gente, que a gente tá fazendo uma alusão, isso aqui é o seguinte: os jingles não podem, Mário Kempis, eles não podem rolar de forma alguma na rua se não for em caráter de carreata, passeata, tá a pé, tem um carro de som rolando? Pode. Não pode, o carro tá sozinho, indiscriminadamente, para sentido ignorado, tá rolando na cidade. Verdade. Com a música do candidato. Como ele bem colocou aí. E outra, dentro do comitê tem o volume de decibéis especificado. É dentro. Não é fora. Não dentro. Pode, é dentro. Na reunião tem horário para começar e para terminar. Começa 8 da manhã, só pode até 10 da noite. A partir de meia-noite, só se for o comício final. E a autoridade policial devidamente informada. Boa. O negócio tá sério também, viu, pros candidatos. E quando a gente faz essas críticas, e o Eduardo quando coloca esses tipos de músicas, essas paródias, a gente quer apenas que o eleitor continue com um senso crítico, fiscalizando, porque nós também, nós sofremos com a política velha, como falou, nós vamos ter até uma matéria sobre isso de Brasília. Existe essa política velha que
continua fazendo isso, colocando dinheiro no bolso e prejudicando a população. Casos de corrupção são eternos aqui no Brasil, no estado do Ceará. Então, que denuncie, que fiscalize para que esse tipo de música desapareça. Essas músicas desapareçam e apareçam músicas exaltando a política brasileira. É óbvio, nós não queremos a desgraça, pelo contrário, nós queremos as coisas boas e que a política possa se transformar, porque nesse momento nós vivemos num abismo sem tamanho. Quem sabe a partir dessas eleições começa o primeiro passo para a gente sair desse abismo e ter, enfim, músicas que elevem não só a política, mas o povo brasileiro também que saiba votar. Boa, é isso mesmo, Kempis. E vale ressaltar, já que você falou das músicas aí, a gente colocou essa canção aqui do Tom Oliveira, mas olha, gente, não pode música denegrir a imagem do candidato também não, viu? Isso, se você não. ouvir um jingle que tá fazendo alusão, uma paródia que tá fazendo alusão ao trabalho que determinado candidato A, B, ou frases que lembrem candidatos A, B ou C, que de forma possam aí denegrir a imagem do candidato, se você puder gravar, a Justiça Eleitoral tá de olho e essa multa é alta. Boa! Essa dói, um soco na jugular do candidato, dói, viu? O MP faz um grande trabalho de fiscalização, mas não há fiscalização melhor e maior do que a do próprio povo. Muito bem. A população faz muito bem essa fiscalização. Olha, gente, é o seguinte, você está acompanhando a programação especial aqui da Rádio Ceará News, nós estamos com um novo horário aqui do Ceará Notícias, começando um pouco mais cedo, às 10 da manhã, 1 hora mais de informação para você, nós estamos aí inserindo novos conteúdos dentro aqui do Ceará Notícias. A você que está acompanhando a gente pelo aplicativo, seja muito bem-vindo à programação da Rádio Ceará News. Você já mandou para alguém hoje? Está assistindo, está ouvindo o nosso programa? Você já pegou? Olha, gente, vai no celular, lá tem um cadastro, pequeno cadastro. Aí você coloca o seu cadastro, nome, seu e-mail, para você receber as informações aqui da Rádio Ceará News. Aí você recebe o nosso newsletter lá direitinho, né? Os destaques do dia e já fica ouvindo o Kempis, a rádio. Boa. Não precisa tirar. Eu vou fazer minha caminhada agora, tal, 6 horas da manhã, eu vou ouvir no finalzinho da tarde, quando estiver saindo de casa, a programação do Sextou na sexta-feira, ou eu tô ouvindo aqui o Rock Show com o Pedro Cascon. Você vai ler as notícias, vai ficar bem informado, e aí você pode, ao finalizar, deixar ela minimizada e ficar curtindo a programação da rádio. Pode clicar no compartilhar, enviar para o seu amigo, enviar para os amigos também, ouvirem, compartilharem as informações e também a boa música que tem a programação da Tainara Pinheiro, top. A Tainara representa bem, viu? Boa. Tá aí. Seguinte, gente, olha, pesquisa do Datafolha divulgada hoje, pesquisa de hoje, do dia 22, apontou aí os percentuais de intenção de voto para presidente da República em 2 cenários, como candidatos diferentes do PT. Vamos lá, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro cenário e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que o Cid disse que ninguém conhece, né? Ninguém conhece o Haddad. Ninguém sabe quem é, perdão, ninguém sabe quem é. Mas ele fez isso em comparação ao irmão dele, né? Isso, exatamente. Foi tentando fazer essa alusão. Não, trabalho, não sei o que, mas lá. Não, eu até concordo que pouca gente, de repente, possa saber que ele é ex-prefeito lá de São Paulo. Né? Ocupou que cargo. Mas não ouvir falar no nome, não conhecer também é um pouco demais. Eu achei legal que tem uma brincadeira, uns memes surgindo aí no Twitter, que o pessoal, quando vai falar quem Andrade, eu conheço o Andrade. Você vê como é. Ai, meu Deus do céu, tá aí. Vamos lá. No cenário que inclui como candidato do PT o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pesquisa apresentou o seguinte resultado. O Lula, do Partido dos Trabalhadores, o PT, com 39%. Jair Bolsonaro com 19%. A Marina Silva da Rede, né, com 8%. Geraldo Alckmin com 6%. Ciro Gomes com 5% do PDT. O Álvaro Dias do Podemos com 3%. João Amoedo, que já deu uma subida aí, né? Já passou, Henrique Meirelles tem 2%, passou Henrique Meirelles com 1%, Guilherme Boulos do PSOL com 1%, e o caricato Cabo Daciolo com 1% também do Patriota. Ai, cara, como é que pode, hein, bicho? Incrível, né? A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. É o primeiro levantamento do Datafolha realizado depois dos registros das candidaturas na Justiça Eleitoral. Só para completar, nulos, branco ou nenhum, 11%. Não sabe,
3% apenas. Incrível, né? O número de indecisos, apenas 3%. Em compensação, nulos, brancos e aqueles que não vão votar em ninguém, 11%. Olha, no cenário sem o Lula e com Fernando Haddad, o resultado seria Jair Bolsonaro com 22%, meu Deus, Marina Silva também com 16%, Ciro Gomes com 10%. Olha, gente, eu continuo, quando eu falo assim, meu Deus, não é criticando os eleitores do Bolsonaro, não, todo mundo pode votar o que quiser, muito menos os do PT, entendeu? Nem eu ainda sei em quem que eu vou votar, porque o negócio tá complicado, mas também nunca passou pela minha cabeça que o Bolsonaro ia estar, acho que até você, né? Acho que qualquer um, até os Você próprios imaginou ele no eleitores. segundo turno já? Rapaz, pelo que a gente está percebendo pelas pesquisas, esse início de pesquisa está começando agora e vai ter agora uma propaganda eleitoral que vai diferencia muito no tempo, né? Enquanto que o Bolsonaro vai ter 7, 8 segundos, a Marina também, e o PT vai ter 2 minutos e meio e o Alckmin vai ter quase 5 minutos. Então, quer dizer, isso vai ter uma grande margem, né, para saber como é que pode ter mudanças. Mas que a gente fica surpreendido, obviamente. Eu acho que até o eleitor, primeiro colocado, num cenário sem Lula, o Bolsonaro está em primeiro colocado, é obviamente que é uma surpresa. Se isso é bom ou mal, aí que vai decidir o eleitor. Mas que existe realmente uma surpresa é indiscutível. Até porque o Bolsonaro se candidata pela primeira vez à presidência. Enquanto nós temos aqui pessoas como Marina Silva, já se candidatou na eleição passada, Ciro Gomes em 2002, em 1998, Geraldo Alckmin, que disputou, foi ao segundo turno com o Lula em 2010, então, quer dizer, perdão, em 2006. Então daí você tira como é que tá a situação, né? Incrível isso. Muda completamente o cenário da eleição, né? Exatamente. Pois tá aí, então. Nesse cenário, repetido mais uma vez, sem o Lula e com o Fernando Haddad, o resultado seria Jair Bolsonaro com 22%. A candidata da Rede, Marina Silva, com 16%. Ciro Gomes, do PDT, com 10%. Aí vem Geraldo Alckmin, do PSDB, com 9%. Álvaro Dias, do Podemos, 4%, Fernando Haddad com 4%, João Amoedo do Novo, 2%, Henrique Meirelles com 2%, empatados com 1% tem a Vera do PSTU, o Cabo Daciolo do Patriota, o Guilherme Boulos do PSOL e também o João Goulart do PPL com 1%. Eimael, 0%, brancos, nulos e nenhum, 22%, quem não sabe está na média dos 6%. O interessante, o Eduardo, o pessoal que está ligado aqui na gente, no cearanews.com.br, olha só, com o Lula, a margem de brancos, nulos, o percentual de brancos, nulos e nenhum, 11%. Sem o Lula, esse percentual pula para 22%. É pesado, né? Dobra, incrível como dobra. E os indecisos, que com o Lula são 3%, sem o Lula sobe para 6%. Então tudo dobra, né? O nulo, brancos e nenhum sobe para 22%, e os indecisos 6%. Sobre essa pesquisa, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidos 8.433 eleitores em 313 municípios. A pesquisa foi feita agora, do dia 20 ao dia 21 de agosto, domingo e segunda-feira, segunda e terça-feira. O registro foi protocolado no TSE. E o nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% desse resultado retratar o atual momento eleitoral, considerando, obviamente, a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Não deixa de ser surpresa, né? Eu acredito que sim, eu acho que todos, o que não me surpreende é o fato do Lula realmente elevar esses números em comparação do primeiro e do segundo, enfim, dessas duas comparações, né? Ele realmente diminuir consideravelmente o número de eleitores que estão indecisos ou que não sabem em quem votar. É incrível. Né? E eu acho que está aberto, Eduardo, por exemplo, a gente... Com o Lula, né, aparentemente eu acho que está bem definido, né? O Lula tá muito à frente dos outros. Mas sem o Lula, obviamente que tem recurso e tal, aí você vê uma eleição muito disputada, porque o Bolsonaro tem 22 pontos. Vou colocar em pontos, tá bom, pessoal? 22 pontos. E a Marina, 16. Tá lá. Aparentemente o Bolsonaro fica um pouco na frente. Mas da Marina com 16, o Ciro com 10 e o Alckmin com 9 e... Álvaro Dias, Haddad e até o Amoedo não, com 2 pontos. Mas, enfim, essa turma aí vai disputar por uma segunda colocação, aparentemente. Verdade. Tá tudo no bolo. Quando começar o horário eleitoral, eu acredito, até o Alckmin, que é do PSDB, né, deve dar uma crescida, porque vai aparecer muito mais na TV. Verdade. Mas vai ser uma concorrência muito grande, vai ser muito disputado. Obviamente, se o Lula não tiver, né, porque o Haddad tá com 4 pontos.
E a Marina está com 16, o Ciro com 10 e o Alckmin com 9. Então a diferença é muito próxima do outro, até porque são 2 pontos percentuais para mais, 2 para menos. Então, num cenário hoje, por exemplo, a Marina poderia estar com 14 e o Ciro com 12. O Alckmin poderia estar com 11, a Marina com 14 e o Ciro com 12. Então, quer dizer, é algo que pode ainda definir e vai ter muita água para rolar debaixo dessa ponte. É verdade. Muita Ceará Notícias. Olha, eu tô vendo uma situação aqui, essa informação que a gente chamou aí na escalada do programa. Rapaz, o Camilo Santana, por que é que ele não vai comparecer? Tu sabe? Ah, rapaz, você vai já ler aí. Olha, gente, o governador Camilo Santana não vai comparecer ao primeiro debate envolvendo os candidatos ao governo do Ceará. O Sistema Jangadeiro de Televisão aqui do Ceará realizará esse debate hoje, quarta-feira, a partir do meio-dia e 30. Camilo, segundo assessores, vai estar nesse horário no Rio de Janeiro, sendo recebido pela presidência do BNDES, onde ele assinará um contrato de financiamento para a retomada da obra da linha leste do Metrofó. O valor é de 1 bilhão. Tá explicado. O debate da TV Jangadeiro, que deverá contar com os candidatos Ailton Lopes, Hélio Góes e o general Teófilo. Está lá como os mediadores, os jornalistas Vanderlei Filho e Fábio Campos. Detalhe, né, Eduardo? Vamos lá, né? Sem o principal, é o atual governador, é o líder nas pesquisas, ele não participar enfraquece demais. Demais o debate, né? Até porque vai ficar uma coisa assim muito chata, porque se é o atual governador, a gente queria muito ouvir quais são as propostas, o que é que ele fez de errado, o que é que ele pode fazer para acertar. Iria ser um bom debate, mas sem ele fica até complicado, né? Fica muito ruim a forma como o debate deve seguir, né? Até porque só vão ser 3, né? Eram 4, né? O Ailton Lopes Pessoal, o Hélio Góes e o general Teófilo. O mais engraçado é que, o mais curioso é que o Ailton Lopes já estava prometendo que dizia que ia encurralar o Camilo. Diz que ia fazer várias perguntas e tal, questionar algumas coisas. Não sei se coincidência ou não, mas aí o Camilo acabou que tinha confirmado. E agora mudou. E agora, de uma hora para outra, apareceu algo na agenda no Rio de Janeiro. A gente vai dar já a agenda dos candidatos deles para hoje. O Camilo viaja 10 horas da manhã para o Rio e volta, porque 17 horas ele vai estar fazendo panfletagem hoje aqui em Fortaleza. Então, ele viaja 10 horas para o Rio de Janeiro, às 10 horas agora. Já deve ter embarcado, viajava agora. Tá indo para o Rio, vai lá, assina essa ordem e volta. Uma coincidência muito grande para não participar do debate. Rapaz, eu não quero dizer que de repente ele tenha escolhido isso, porque, claro, captação de votos é super bacana, mas um debate, entre um debate e uma panfletagem, era melhor o debate. Mas vamos colocar que realmente o presidente do BNDES tem outros compromissos, né, nacionalmente falando, lá no Rio de Janeiro. Vou liberar a verba. Meu amigo, eu já estou liberando a verba para você de 1 bilhão para você resolver seu problema, lá no estado do Ceará. Liberando essa verba assim, pertinho da eleição, inclusive, né? Vem cá, ele vai só assinar esse negócio? Pra quando depois a gente tem que pegar, saber. Nós vamos saber depois. Essa... sem dúvida, quando é que vai ser esse empréstimo aí de 1 bilhão? Tem coisa, né? Vai ser liberado por quê? E agora? Período eleitoral, já, né? Vai interessante, né? Vamos ver isso aí, cara. não vamos conversar muito, né? Não, eu vou só pegar direitinho para saber direitinho. Nós vamos depois. A retomada das obras, né, do Metrofó, tá parada há bastante tempo. Há muito tempo, né? Linha Leste, então a gente precisa muito saber como é que funciona e tal. E querendo ou não, é um valor muito considerado, né? Não 1 bilhão. Passar, não. Como é? Não pode deixar passar, não, tem que realmente buscar. Exatamente. O Sol Estranho, né? E o pessoal da Jangadeiro, né? Já falou isso, né? Que estranho, né? O governador que tinha confirmado e de uma hora para outra apareceu esse recurso e numa quarta-feira, por coincidência, no mesmo horário do debate. Se o debate fosse de noite, será que daria tempo e tal? Então, quer dizer, ficou meio estranho pro governador, mas a gente tem que respeitar a agenda do governador, que, querendo ou não, está indo para um motivo bem nobre, que é buscar esse recurso para aqui para o estado do Ceará e principalmente para Fortaleza com esse Metrofó. Bacana então. Tá aí, boa viagem, né? Já até tá chegando por lá. É Rio de Janeiro, né? Isso, Rio de Janeiro. 2 horinhas de viagem, tá acompanhando o nosso programa pela internet. Fica zangadão, viu, governador? Tá ouvindo lá pelo aplicativo da Rádio Ceará News, tomando um cafezinho. Mas vamos aguardar aí o desenrolar desse negócio. Depois vamos trazer detalhes aí sobre o que aconteceu nesse debate de hoje, que começa um pouquinho depois do final do nosso programa, meio-dia e 30. Você acompanha com a gente o programa, depois vai acompanhar o debate e amanhã nós teremos um detalhezinho aí, os principais pontos aí para poder discutir com a gente aqui na programação do Ceará Notícias. Sem dúvida. Olha, é o seguinte, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRCE,
já recebeu 900 requerimentos de registro de candidatura, o RRC, dos postulantes aos cargos de disputa nas eleições 2018. O número corresponde aos 866 RRCS apresentados pelos partidos e coligações até o dia 15 desse mês, que é o prazo final. Mais 34 requerimentos individuais e vagas remanescentes para completar os percentuais de candidaturas de cada sexo. Todo partido tem que ter aí o percentual masculino e o feminino para completar, porque senão não valida a candidatura, entendeu? Não valida a candidatura do geral, viu? Se não tiver o percentual feminino, nem homem nem mulher vai para frente. Vai começar, e na pior das hipóteses, né? Se não conseguir a quantidade feminina para compor cada lançamento de campanha do partido, diminui os homens também para ficar entre aspas aí, com o percentual correto, né? Se não tiver mulher nenhuma, nem vai pra frente, amigo. Boa. Mas tá aí. O prazo final que foi dia 15, os outros 34 requerimentos individuais e vagas remanescentes para completar esse percentual aí de cada sexo. Gente, ainda há possibilidade do número aumentar, considerando o prazo de 7 ou 9 para requerimentos de vagas remanescentes. Os pedidos de outros partidos e coligações apresentados posteriormente estão em fase de instrução, juntada e análise de documentação, aguardando o decurso do prazo para apresentação de notícia de inelegibilidade ou impugnação ao registro de candidaturas. É algo que poucos acabam deixando de lado, né, Eduardo? Ficam, não vamos analisar esse negócio de registro, como é, ficam protelando, quando passa o prazo, aí acaba perdendo, e aí fica numa situação difícil. Essa do registro de candidaturas, em que tem que ter um número mínimo de mulheres, é a prova maior de que os partidos precisam se atentar para isso, e principalmente dar vazão para isso, né, informar sobre isso, para justamente as candidaturas não ficarem inelegíveis ou impugnadas, que é aquilo que fica, né? A gente até explicou ontem, sendo questionadas pelo Ministério Público e pelo TRE esperando o julgamento. Aí fica naquela confusão. Vai recorrer, vai volta. Não, teve problema. E isso é algo muito chato para todos, né? Principalmente para o partido, obviamente, que tem o interesse de colocar os seus candidatos, e para o povo, né? Para a população, para o eleitor que quer confirmar se realmente aquele com quem você acredita, aquele que você tem afinidade na política, que vai brigar pelos seus desejos, pelos seus interesses, você acaba perdendo esse desejo. O prazo se findou, nós recebemos informações aí que muitos partidos aqui em Fortaleza, inclusive, deram um vacilo, né? Não exatamente. Ficaram atentos à quantidade necessária de mulheres para colocar aí como candidatas. Teve partido que teve aí imbróglio, confusão, o pessoal da diretoria chateado que vai ou não vai. Olha, eu soube de informações que existiram aí, aqui mesmo, né, no Ceará, partidos em que todo mundo se movimentou, já tinha até gastado dinheiro de campanha e depois ficou, vixe, parece que eu não vou ser candidato não, porque a diretoria deu um erro lá e tal. Rapaz. Não foi só um não, foram vários aqui. A gente falou ontem no programa, inclusive. Exatamente, né, falamos aqui. De candidatos conhecidos, né, nacionalmente, que esqueceram de fazer o registro da candidatura. Incrível isso, né? Incrível. É algo aqui você trabalha só com isso, meu amigo, ainda esquece de registrar a candidatura. É difícil, viu? É difícil. Complicado. Isso. É muito. Você imaginar que imagine eleito, né, um deputado desse, ou um parlamentar desse, como é que não fica? Pois é. Inacreditável. Tá aí, gente, tem um prazo, tem limite, tem que ter mulher, quantidade mínima, eu acho que cada partido, de acordo com a quantidade de candidatos, tem um percentual aí para ser colocado de mulheres dentro de cada chapa, de cada coligação. Tem partido também que não tem coligação, então vai direitinho com a regulamentação, com a regra batendo de acordo com a quantidade de candidatos de cada partido. Boa. A gente continua ainda falando sobre política, sobre eleições, gente. Um dia após o Tribunal Superior Eleitoral TSE intimar todos os candidatos a detalharem suas declarações de patrimônio fornecidas no ato do registro da chapa, apenas 4 presidenciáveis haviam atualizado seus cadastros até o fim da noite de ontem, terça-feira. Entre os 13 candidatos ao Palácio do Planalto, os líderes nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Marina Silva e Ciro Gomes, foram os únicos a informar características de bens pessoais e a especificar dados de contas e créditos bancários, antes dispensados. As informações estão disponíveis para consulta no site do TSE. O interessante, assim, o Eduardo, o pessoal que está ligado aqui na gente, esse patrimônio foi bem bacana. Por exemplo, o Lula, ele declarou que tem o quarto maior patrimônio entre os candidatos, 7 milhões
R$ 987.921,57. O petista principalmente assegurou a posse de 3 terrenos e de 3 apartamentos, 2 dos quais adquiridos em 2001, no mesmo edifício em São Paulo, pelo valor de R$ 38.300. Os terrenos foram comprados em 1992 e 2016. Já o candidato Jair Bolsonaro tem 5 casas entre os principais ativos do seu patrimônio, que chega a R$ 2.286.779,48. Após a atualização do cadastro, o Bolsonaro, né, que é militar da reserva, forneceu os endereços de todos os imóveis. 4 estão localizados no Rio de Janeiro. Uma das casas, porém, tem endereço em Brasília e está avaliada em R$ 240.930. Lembrando que o Bolsonaro recebe auxílio moradia, mas isso aqui dá uma polêmica, minha nossa senhora, sobre esse negócio de auxílio moradia. Uma vez eu fui questionar os juízes, um amigo meu que é do meio jurídico. Zangou? Ficou com raiva. Nossa, não, mas é porque é a lei, então mude a lei. Eu disse, rapaz, sério mas mesmo? Mudar a lei pra mexer no próprio bolso de ninguém rapaz, eu duvido que mexa, duvido que mexa. Não, é porque eu tenho um auxílio, não sei o quê. Nossa, o cara com casa. E tem casa. Ele tem casa no endereço. Tá falando aqui no programa, ele vai zangar contigo. Ele tá em casa, no endereço, no município onde ele tá. Aí recebe auxílio moradia. Peraí, que é isso? Complicado. Não, mas é porque tá na lei, mas que é isso, rapaz? Não seja injusto, rapaz. Que é isso? Tanta gente... Mas ele pode recusar, você sabe disso, né? Deveria recusar, entrega para uma instituição, faz qualquer coisa, mas isso aí aqui não pode. Só para fechar aqui, o Ciro Gomes, por exemplo, o patrimônio dele é de R$ 1.695.203,15. E ele repassou dados sobre veículos, participações societárias e dimensões dos imóveis. Por exemplo, o Ciro informa a posse de uma casa em Sobral de 300 mil, herança do espólio de Maria José Santos Ferreira Gomes, além de 2 apartamentos em Fortaleza. Um na Avenida Historiador Raimundo Girão, que eu conheço até muito bem, que é um amigo meu mora lá, que na Praia de Iracema, na Idelfonso Albano, esquina com a Historiador Raimundo Girão. O apartamento tem um valor de R$ 381.202,90. Rapaz, se aquele apartamento valer R$ 381 mil, eu vou ficar... Rapaz, eu vou fazer um esforçozinho, viu, amigo? Comprar ele, vale a pena, 381, eu vendo ele por R$ 1 milhão. Na hora do... Da onde que o apartamento daquele só vale 381 mil, rapaz? IPTU. Não, e na beira-mar, na beira ali, em frente ao aterro da praia. Se valer 381 mil, eu quero comprar, eu pago 400 e vendo no outro dia por 1 milhão. Vou ter um lucro de 600, Eduardo. E ele tem outro apartamento na Silva Paulé, aqui na Aldeota, tá avaliado em 365 mil. Só vale pouco para esse pessoal, é impressionante. Rapaz. Você vai cotar aí um apartamento desse aí, no mínimo é 600 mil. No mínimo, né? Incrível, né, rapaz? É impressionante essas coisas. É por isso que eu digo, rapaz, o negócio difícil quando chega pra política. Eu tô com uma dúvida aqui, Kempis. Quanto foi que o Lula declarou aí? 7 mil. Opa, lhe digo já. 7 milhões. Ele tem o 4º maior patrimônio entre os candidatos. É 7 milhões. R$ 987.921,57. Tá certo, eu não tô entendendo por que ele declarou só 7 milhões e tava reclamando há pouco mais de um mês 16 milhões. Como assim? Como assim? Boa pergunta, não tô entendendo não. A defesa do Lula pediu desbloqueio imediato, há mais ou menos um mês atrás, de 16 milhões de bens congelados. Ele só declarou 7. Aqui tá dizendo que ele informou para a justiça 7.987.000. Complicado, viu? Muito complicado aí, tem que começar a se atentar para esse tipo de coisa, porque eu não consegue passar pela minha cabeça o fato do cidadão declarar que só tem 7 milhões, ele continua preso, não produziu nada nesses dias, né? Não fez investimento da Bolsa de Valores porque não pode, ele tá preso, e aí tava reclamando, porque isso é matéria, até achei a matéria aqui, a defesa de Lula solicitou o desbloqueio de 16 milhões em bens congelados. A defesa do ex-presidente Lula solicitou, foi na terça-feira, o dia que foi solicitado aí ao juiz federal Sérgio Moro, que seja efetuado de forma imediata o desbloqueio total ou parcial dos bens pertencentes ao petista e também à ex-primeira-dama Marisa Letícia, que se encontram ilegalmente constritos. O pedido foi feito nas alegações finais apresentadas ao juiz Moro no processo que trata do sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias de Lula. Por ordem do magistrado, cerca de 16 milhões estão congelados.
O ex-presidente está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril, onde vai cumprir aí, ou onde tem que cumprir, segundo a lei, 12 anos e 1 mês de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, no caso do Triplex. Eu não consigo entender. Essa matemática não bate aí não, viu? Se fosse só pra você que não batesse... Tá, não, mas eu fiquei assim, né? Todos nós, eu não... né? 7 Todos milhões. nós. Tá reclamando 16. Tem algo errado aí na história, né? Vamos lá. Mas vamos pra frente. Vamos lá então. Pode falar muito não, porque eu me candidato, viu? Calma, vamos pra frente. Vamos lá. Olha, as eleições deste ano concentram o maior número de candidatos da história da Câmara. Nós vamos a Brasília com mais informações, trazendo informações de Brasília. Nós temos correspondentes aí em todos os pontos do país. Interessante, essa matéria é muito bacana. O pessoal da Rádio Câmara aqui, que faz um esforço muito bacana, né? Que trabalham com lá e traz essas informações pra gente. Então, dessa vez com esse número, né? Foram muitos candidatos, né? Que acabaram mostrando uma vontade muito grande de aparecer. E o detalhe, Eduardo, né, que isso pode ser um problema justamente por a velha guarda, né? A velha política e tal, pode ter sido um crescimento. Enfim, são situações em que essa matéria aí vai acabar informando para nós. Bacana. 35 partidos lançaram candidatos à Câmara dos Deputados para a eleição de 2018. A lista é liderada pelo PSOL, com 530 candidatos, equivalentes a 6,4% do total, e pelo PSL, com 474 candidatos, ou 5,7% do total. Depois aparecem PT, Patriotas, Avante e MDB, cada um deles com cerca de 4% do total de 8.262 candidatos a deputado federal. Esta será a eleição com o maior número de candidatos na história da Câmara. A divisão do número total de postulantes ao cargo pelas 513 vagas de deputado federal mostra uma relação de 16,1 candidato por vaga. Em 2002, por exemplo, essa relação era de apenas 8 candidatos por vaga. O aumento gradativo nessa disputa pode ser explicado pela ampliação do número de partidos, que passou de 30 em 2002 para os atuais 35. Essas mesmas legendas também privilegiam a candidatura a deputado federal por causa das novas regras da cláusula de desempenho ou cláusula de barreira criadas por uma emenda constitucional. De acordo com o texto, apenas os partidos que receberem no mínimo 1,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados na eleição deste ano poderão receber os recursos do fundo partidário e ter acesso ao horário gratuito de rádio e TV a partir de 2019. E não é só. Os votos devem estar distribuídos em pelo menos 9 estados diferentes e com o mínimo de 1% dos votos em cada um deles. Ou seja, a garantia plena de recursos e de instrumentos de propaganda gratuita em 2019 vai depender do desempenho dos partidos nesta eleição para a Câmara em 7 de outubro. O cientista político Tiago Vidal apontou outros motivos que justificam a maior movimentação do PSOL e do PSL para o lançamento de candidaturas a deputado federal. O PSL, até o começo do ano, mal tinha número mínimo de deputados para que o deputado Bolsonaro fosse convidado para debates, por exemplo. Por mais que ele não tenha uma coligação que seja estruturalmente competitiva, a imagem dele certamente, do ponto de vista eleitoral, agrega, sobretudo para candidatos a cargos proporcionais, como é o caso de deputado estadual e deputado federal. O pessoal está há muitos anos já tentando se capilarizar nos demais estados, até em função do enfraquecimento da esquerda dos últimos anos, em função do impeachment, né? No quadro geral das eleições de 2018, os dois partidos também são os que lançaram a maior parte dos quase 28 mil candidatos que vão disputar as vagas para 8 cargos eletivos: presidente e vice, governador e vice, deputados federal e estadual, além de 2 vagas para o Senado. Só que nesse quadro geral, as posições se invertem. O PSL aparece na frente com 1.481 candidatos, seguido pelo PSOL com 1.319. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Aí o José Carlos Oliveira trazendo informação aqui no programa. O maior número, hein, Kempis? Exatamente. Incrível isso, né? Mostra como existe assim, uma vontade muito grande. Você tinha até falado aí, né, brincando naquela paródia, né, sobre... Agora eu quero ser prefeito e Garanto tal. que vou me candidatar. O Raul Seixas há um bom tempo, né? Que brincava, mamãe, agora eu quero ser prefeito. Então, quer dizer, pode ser que eu seja eleito. Então tinha isso também. Então, assim, esse pleito agora é um pleito de recordes, né? Nós já divulgamos vários números aí que mudaram. É o maior número de candidatos a deputados que vão se reeleger. O percentual era de 85%, quase 90% dos candidatos buscam
buscaram a reeleição. Isso. Não querem deixar de mamar, não, viu? Olha, são 16. O número são 513, por exemplo, vagas para deputado federal. São 16 pessoas para uma vaga apenas, né? São 16 candidatos. Como o repórter falou, é um aumento muito grande, né? E também pela ampliação do número dos partidos, né? Em 2002, por exemplo, era 30, agora são 35. Então fez aumentar 35 partidos. Meu Deus do céu. Nossa, rapaz, então daí você fica mesmo assim impressionado. E o número, né, o incrível que a gente, assim, pelo número de candidatos, os partidos, né, que tiveram. A lista é liderada pelo PSOL, com 530, como ele falou, né, na reportagem. Representa 6%, né, de todos os candidatos, do total. Enquanto que o PSL, né, com 474. O MDB, né, que todo mundo, a gente sempre fala aqui, o PMDB que manda no Brasil, né, que tem a maioria na Câmara, a maioria no Senado, o MDB só 334, viu? Não tem todos, não, tá longe. Então o pessoal que tá mais, Patriotas com 350. Você sabia que existe um nome do partido chamado Avante? Avante não. Eu fiquei surpreendido com Podemos. Podemos. Só lembra um amigo meu, o negócio de Podemos, ele rapaz, não vou deixar pra lá. Mas eu não sabia do Avante. O Avante tem mais candidatos a deputado federal do que o próprio MDB, que é o antigo PMDB, o partido do presidente da República, o Michel Temer. O Avante tem 352 candidatos. Nossa Senhora. O Avante. E eu confesso pra você que eu não conheço. Não conhecia, tô sabendo agora. Conheço os novos, né? Agora o Partido Novo, por exemplo, Patriotas, Podemos, mas realmente o Avante, eu garanto a você, eu não sabia desse número expressivo de 352 e muito menos da candidatura desse. Você tem um levantamento de quantos partidos novos já entraram agora para esse pleito, não, né? Aqui na reportagem, né? Aqui tem o seguinte. Em 2002 eram 30, e agora são 35. Em média, 5 partidos aí foram acrescentados. Será que todos esses partidos aí recebem verba partidária? Boa, tem um número, né, o coeficiente, né, eleitoral para saber, mas seria muito bom se a gente pudesse, fazer, né, um levantamento destrinchar, né, para saber, Vamos trazer essas informações o Zé Carlos Oliveira se garantiu na matéria só para mostrando, né, esse outro lado que a gente realmente não conhecia. Por exemplo, os dois partidos também, por exemplo, né, que é o PSOL e o PSL, por exemplo, são os que lançaram a maior parte dos quase 28 mil candidatos, né, para os cargos eletivos. Por exemplo, lançou para presidente e vice, governador e vice, deputados federal e estadual, além de 2 vagas para o Senado. Então, quer dizer, o PSOL e o PSL, né, estão na frente mesmo, com 1.481 candidatos. O PSL, imagina, 1.481 candidatos o PSL está colocando nessas eleições. Isso para tudo, deputados estaduais, federal, governador, senador, vice-governador, obviamente, vice-presidente, enquanto que o pessoal 1.319. É isso aí. Ceará Notícias. Olha, gente, é o seguinte, você está acompanhando o Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News. Quero falar para você agora o seguinte ponto. A agenda dos candidatos ao governo do estado nessa quarta-feira, dia 22 de agosto, está começando com o Camilo Santana, que a gente falou agora há pouco, né? Que ele vai faltar até o debate da Jangadeiro, né? Isso. O Camilo Santana do PT, 7h30 da manhã, começou cedo. Ele visitou o Beco da Poeira. Rapaz. Rapaz, é difícil acabar ver um governador no Beco da Poeira. Quando é que você vai ver ele de novo lá? Rapaz, eu não sei. Detalhe, como ele não vai mais se candidatar a eleição, obviamente, né? Ele guarda. Será que ele volta alguma vez? Eu não falo isso, não é privilégio dele, não. Eu tô falando de todos. Todos. Não é só ele, não. Quem é que vai lá visitar novamente? Eu duvido. Ele não vai comprar roupa no Beco da Poeira. Não compra roupa no Beco da Poeira. Não compra roupa no Beco da Poeira. Né? Vivemos de interesses. Ele já foi buscar o dele lá, meu amigo. Hoje, 7h30 da manhã, ele visitou o Beco da Poeira em Fortaleza. 10 horas da manhã, ele embarcou ao Rio de Janeiro. Inclusive, vai faltar ao debate hoje, meio-dia, na TV Jangadeiro. Né? Ele foi ao Rio de Janeiro com o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, do MDB, candidato à reeleição ao Senado. Na pauta, eles foram resolver aí, juntamente com a diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, BNDES, uma verba que a gente falou já agora há pouco, relacionada a 1 bilhão para a retomada das obras do Metrofó. Às 17 horas, ele tem adesivaço, panfletagem no cruzamento das avenidas Santos Dumont e Senador Virgílio Távora. E às 18 horas, o candidato ao governo do estado, Camilo Santana do PT, vai fazer caminhada na Cidade 2000 e também nas avenidas das
Leiras, com Alamedas das Tulipas. Essa aqui, eu embolei um pouquinho a língua, mas já vou lembrar de um que quase apanho ontem, cara. 8 da noite, Camilo Santana vai para a inauguração do Comitê Central de Campanha em Fortaleza, na Avenida Sebastião de Abreu. Ontem quase que eu não falo, era Petencoste, né? Petencoste. Petencoste, não é isso? Pentecoste. Pentecoste. Tá certo, eu vou apanhar. É uma cidade. É uma cidade aqui, por sinal, tem um jogador, tô tentando lembrar aqui. Ah, é o Ederson. O Ederson é de Pentecoste. Pentecoste, né? São 50 dias. 50 dias, né? Pentecoste, até a gente fala, né? Pentecoste, que é de penta, que é de 5, que é de 50. 50 dias da ressurreição de Jesus, e aí ele aparece no Espírito Santo e os apóstolos recebem o Espírito Santo. Pentecoste. Esse Kempis é pesado. Aí. Vamos lá. Olha aí, Kempis, começando com Ailton Lopes do PSOL, né? Ailton Lopes participa, como a gente até falou agora, do debate na Jangadeiro, às 12h30, às 19h30, concede entrevista para a TV Ceará. Já o Hélio Góes, do PSL, também participa do debate na Jangadeiro. Às 12h30, 15 horas ele tem reunião com os assessores. E às 19 horas ele tem uma reunião direita com o Horizonte. Cadê? O general Teófilo, do PSDB, às 12h30, 12h30, ele tá lá no debate, não faltou não, viu? O Francisco Gonzaga, do PSTU, 6 horas da manhã, visitou aí os operários do bairro Luciano Cavalcante. Às 7 horas da noite, ele vai para uma reunião com a coordenação de campanha. O Micaelton Carantino não divulgou a agenda, é o Quentin Tarantino do Ceará. Micaelton Carantino não divulgou a sua agenda. O pessoal do PCO, né? Eu acho que o pessoal que tá nessa parte do trabalho do Carantino, eu acho que poderia fazer uns memes, né? Eu acho que ficaria bem bacana, né? Alguma coisa, né? Aproveitar, exatamente. Consultoria gratuita que a gente deu aqui pra ele. Isso, até porque é difícil, obviamente, ele conseguir, a gente já percebeu, não participa dos debates, nas pesquisas não tem um número considerável, então eu acho que até uma consultoria, como o Eduardo falou aqui, eu acho que poderia, né, elencar Micaelton, até o nome é bem sugestível, né? É verdade. Micaelton Carantino, né? Poderia até tentar mandar um áudio, alguma coisa para redes sociais estão fáceis aí, né? Isso, e hoje tá tranquilo, vai lá, faz uma brincadeira com o Quentin Tarantino, rapaz, que eu acho que dá bacana, eu acho que consegue angariar alguns simpatizantes, não sei se eleitores, mas simpatizantes ele vai ter, sem dúvida alguma. É verdade. Vamos lá, gente, vamos voltar a Brasília, falando agora justamente sobre o tema do aumento do número de candidatos. Aliás, nós já falamos disso aqui, mas agora a gente vamos falar sobre os especialistas, né? Devido a esse cansaço aí, a parada da velha política. Vamos voltar a Brasília trazendo mais informações aqui no programa. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, houve um aumento de quase 7% nas candidaturas no pleito de outubro. No total, 27.811 pessoas tentam se eleger. Proporcionalmente, a vaga mais disputada é a de deputado distrital, com quase 40 nomes brigando por cada uma das 24 cadeiras. Já a concorrência para a Câmara Federal e Assembleias é de 16 candidatos por assento. 13 políticos brigam pela presidência da República, 199 pelos 27 governos estaduais, ou seja, 7 para cada cargo, e 348 para as 54 vagas no Senado, uma disputa de 6 por assento. Para o cientista político Paulo Kramer, esse crescimento revela aventuras de candidatos que se colocam contra a corrupção. Eu acredito que, em função dessa mesma conjuntura de incerteza, de indignação popular, mais candidatos tenham resolvido arriscar. Como quem diz assim, vou tentar a sorte, já que tem tanta gente indignada, vamos ver se eu consigo tirar alguma velha raposa e consigo me eleger. Ainda segundo o TSE, os homens brancos, casados e na faixa etária de 40 a 59 anos são a maioria dos candidatos. Mais de 10% são empresários e mais de 6% advogados. Paulo Kramer ressaltou que muitos profissionais entram na política para legislar em causa própria. Não apenas os empresários, mas outras categorias, funcionários públicos, algumas categorias de profissionais liberais, militares, enfim, muitas vezes entram no processo político para garantir vantagens. Por exemplo, no caso de setores empresariais protegidos por barreiras alfandegárias e não tarifárias contra a competição exterior, muitas vezes eles vão para a política para manter isso. Por isso é que é importante a gente ter como um valor central da democracia o pluralismo de opiniões, de ideias e de interesses. Ainda segundo o tribunal, metade dos quase 28 mil candidatos tem ensino superior completo, cerca de 29% ensino médio
médio e menos de 1% declarou que lê e escreve. Da Rádio Senado, Érica Christian. Tá aí a Érica trazendo novidades aí, né, Kempis? É um complemento daquela informação, não é isso? Isso, exatamente. Eu achei bacana, né? Porque é uma prova mesmo, como o especialista falou, o que a gente percebe nisso aí mesmo é que alguns, né? E tem muita gente não vou dizer apartidário, mas pessoas que obviamente eles precisam ser filiados a algum partido. Não são como o Ciro Gomes, né? Naquele livro que disse que se candidatou a deputado estadual, não tinha nenhuma filiação partidária e conseguiu vencer. Lá em 1982, né? Segundo o livro lá, o que o Anselmo Góes acabou revelando. Mas enfim, são pessoas que vêm de fora, né? Que vem, como ele falou, empresários, médicos, pessoal do serviço público, que estava querendo saber o que realmente entrar nesse mundo para ver se muda, né? Para ver se acaba essa prática da velha política. Mas a gente sabe que é difícil, né? Ontem a gente até fez também soltou uma informação aqui da Rádio Câmara sobre essa parte de dizer que 75% dos deputados devem ser reeleitos. Então isso aí eu acho que é o que mais machuca todos nós, né? De saber que existe uma velha prática na política, mas existe muita gente, obviamente o alento é saber que muitas pessoas estão tentando, né? Estão buscando outra forma de passar nesse mundo da política e tentar mudar. A gente já viu que existem novos partidos aparecendo, né? O Partido Novo, por exemplo, esse Avante, Patriota, são alguns novos partidos. Obviamente que alguns aparecem de uma forma mesmo... como é que eles falam? Tem um termo que até o Trump estava utilizando, rapaz, offside, não, que é como se fosse de fora. Tem um termo em inglês que eles estão usando muito, que é uma pessoa apolítico, que vem com uma pessoa, o João Dória, né, que também estava utilizando esse termo. Ah, Mário, eu dei 2 exemplos, meu Deus do céu. E não lembrou, também estou por fora. Enfim, são pessoas que tentam vir para a política para tentar mudar alguma coisa, assim, como ele falou, e eu acho muito bacana isso. Eu torço que consiga haver uma mudança. Os grandes nomes aí, né, entrando, né? Exatamente. Gerando polêmica, inclusive, né? Que foi a declaração, inclusive, do João Amoedo aí, que declarou mais de 400 milhões. E na planilha dele, ele disse que vai gastar 70. Vai gastar 70 milhões, viu, meu amigo? 70 milhões aí. Macho, rapaz. Hein? Aí é que eu digo mesmo, viu? Mas eu acho interessante nesse ponto aí, Kempis, candidatos, por exemplo, como o João Amoedo, que nunca ocuparam cargos públicos. Isso, é isso, né, que eu tô querendo falar. Eu tô tentando descobrir qual é o termo. É justamente esse termo, né? Isso, são as pessoas que estão de fora, né? Como o próprio especialista, né? O cientista político, o Paulo Kramer, né? Acabou falando aí na matéria para a Érica, que a ideia é justamente essa, né? São pessoas que estão de fora, né? Servidores, empresários, que querem, né, até mudar um pouco essa forma da velha prática, né? Da velha política, porque se cansaram, né, desse estilo. E já tá bom, né? Que ele toma lá da cá, tá bom, você vota em mim aqui, eu lhe dou uma dentadura. Você vota aqui pra mim, eu lhe arrumo uma ambulância. Ou seja, precisa acabar essa prática, né? Os currais eleitorais tem que acabar, né? Então acredito que, tomara que dê certo, né? Esse aumento das candidaturas possa fazer uma reformulação na Câmara, que nós precisamos muito, que o país, querendo ou não, passa por grandes dificuldades. É verdade. Vamos fazer uma pausa agora há pouco aqui, né? 2 minutinhos para tomar um copo d'água ali e voltar. Vou deixar na tela para quem vai acompanhar o programa com vídeo aí, a imagenzinha da nova programação aqui da Rádio Ceará News. Vou para um intervalo rápido e eu volto já com mais informações, juntamente com o Mário Kempis, trazendo detalhes, inclusive, sobre o Lula, né? Tem notícia do Lula, propaganda eleitoral gratuita, começa dia 31 de agosto, já depois do intervalo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, é só você ficar aguardando aí a programação da Rádio Ceará News. A Ceará Notícia volta já. Adoro escutar rádio, não só pelas músicas, mas principalmente para saber o que vai rolar de balada no final de semana. Já entro na internet, ligo pra galera pra combinar tudo. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Eu amo rádio. Rádio Ceará News. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Apoio Rádio Ceará News. Todo mundo se encontra no Dedé. Todo mundo se encontra no Dedé.
porção, um almoço, um relax. Restaurante Engenho Dedé. Além de sabores irresistíveis e tradicionais, almoçando de segunda a sexta no restaurante Engenho Dedé, você concorre a uma estadia em um resort com acompanhante e tudo pago. Restaurante Engenho Dedé, Iguatemi, área expansão. Todo mundo se encontra no Dedé. Todo mundo se encontra no Dedé. E quando chega a sexta-feira, você reúne a sua turma e... Sextou! Sextou! No Sextou, você sabe tudo o que rola em Fortaleza. Sextou! Entrevistas, arte, música, cultura. A agenda cultural da cidade você encontra aqui. Sextou! Toda sexta a partir das 4 da tarde, aqui na Rádio Ceará News. Sextou! Todos os dias, milhares de mulheres são agredidas pelos próprios companheiros dentro de casa. São brigas testemunhadas por amigos, vizinhos e parentes que acham que não devem se intrometer. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Apoio Rádio Ceará News. Ceará Notícias, de segunda a sexta a partir do meio-dia. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Ceará News, você por dentro da notícia. Tá aí, voltando agora, o programa começa às 10 da manhã, esse locutor aí, como é o nome dele? Calegari, é? Pelo amor de Deus, Calegari, tu não aprende nunca, hein, Calegari? Tu não aprende nunca. O programa começa às 10 da manhã, viu, gente? Não é meio-dia, como este rapaz que falou aí, vou mandar demitir ele aí. Não, sustente, que é isso, tirar ele daí do ar. Ceará Notícias. De 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Ceará News, você acompanhando as principais informações comigo, Eduardo Calegari, e também com ele, o homem do esporte e do jornalismo do Ceará, é o Kempão. Boa, estamos por aqui. Tem muita política aqui. Tem um tema agora palpitante esse aqui, viu? Esse é daqueles mesmo para causar polêmica. Aliás, uma eleição sem polêmica não é eleição. Não é eleição. Né? E o Lula tá aí pra isso. E essa daqui é grande, rapaz. Ele chegou, foi com tudo, meu amigo. Certeza. Ela é desde sempre, né, cara? Vamos lá então, olha, ontem nós comentamos bastante sobre o horário eleitoral gratuito, né? Quem tá acompanhando o programa é bem verdade, tá sabendo disso. Desde segunda-feira nós estamos incorporando essa nova roupagem. E claro, um período de eleição a gente não pode tratar de outro assunto. Estamos falando de fazendo aí uma pegada dos diversos assuntos que estão rolando no Brasil e no mundo, porém, nós estamos falando bastante aqui no programa sobre política e ontem nós falamos sobre o horário eleitoral gratuito. Gente, mesmo preso na sede da Polícia Federal, lá em Curitiba, o ex-presidente Lula vai aparecer sim no programa eleitoral gratuito, que começa no dia 31 de agosto, finalzinho desse mês. Segundo o jornalista Lauro Jardim, do Globo, o ex-presidente deixou o primeiro programa eleitoral totalmente gravado antes de ser preso. Rapaz, o Lula é inteligente, não é brinquedo não, viu? Tem que bater palma pra esse cara, porque não pode, cara. Como é que pode um negócio desse? É marqueteiro de primeira linha. A ideia é mostrar como uma vítima, a ideia é mostrar Lula como uma vítima e terá forte apelo eleitoral. A julgar pelo andar da carruagem, segundo o Lauro Jardim, o TSE não conseguirá julgar a candidatura de Lula até a data de início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Ele deixou o primeiro programa gravado, mas como é que pode um negócio desse? Que negócio incrível, né? Eita, Lula. Eu imagino, olha, é isso que eu digo, que isso tem que mudar muito. Mas imagine a situação, se ele for candidato e der tudo certo, e lá, beleza, sem problema. Mas se começar uma campanha eleitoral com ele, vai passar na propaganda de rádio e TV, vai estar em todo lugar, aí depois ele sai. Eduardo, eu só queria que você imagine assim, você é de fora do país, você tá lá fora do país, aí você vê uma situação dessa, qual a imagem que você tem do país, né? Lá no Brasil, o ex-presidente que foi preso tá fazendo programa, aparece no programa, vai ser notícia, no programa no mundo todo, político. No mundo todo. Não, é sério, é só você imaginar. Vamos imaginar aqui. Na Espanha, o ex-presidente lá, ou vamos botar na França, então o Sarkozy, que tava lá. O Sarkozy, você imagina, quer dizer que o Sarkozy foi presidente, agora tá preso, vai se candidatar, vai aparecer no horário eleitoral, tá preso, mas ainda não tá confirmada a eleição que ele vai participar. E ele mesmo assim é o líder das pesquisas. É um negócio que você começa a pensar, rapaz, isso não pode estar certo.
Não tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que não bate. Que tá errado, tá. Isso é sem sombra de dúvidas. Mas o que eu tenho pra dizer é o seguinte, Kempis. Quando eu falei agora, tem que bater palma, é essa estrutura de marketing que é muito bem planejada, inclusive. Incrível, que é Ninguém isso. pode dizer Nossa. que o PT realmente não planejou, que o PT não é bom nisso. Porque... Meu amigo, é porque eu não posso imitar ele, porque a lei proíbe, né? O cara é candidato. Deixa quieto. Mas imagina ele na articulação, você imitar direitinho. Lá na articulação, conversando com o pessoal, de repente, olhe, casa vai cair, talvez eu seja preso. Vamos gravar o programa antes aqui, né? Chama aqui os correligionários, né? E aqui, companheiro. E aí não pode, só a partir de 2 segundos é que pode. Rapaz. Mas aí não pode ele chamando o pessoal. Vamos aqui conversar, olha... Talvez o juiz me leve para passear um tempo lá em Curitiba. Ou eu fique uma temporada por lá. Vai que começa a campanha e eu não tenho um programa. Escreve o texto, a galera... Imagina, Kempis, uma reunião de articulação política do Lula dizendo como é que vai ser esse negócio. Eu não sei não, viu? Rapaz, eu tinha muita... Como jornalista, obviamente, tinha muita O ouvinte tá dizendo aqui no Sérgio Eduardo Frutuoso Grande, meu xará Eduardo, não é só PT não, viu, amigo? Ele tá dizendo aqui, tu é PT. Sou não, ele tá só reportando uma realidade. A gente não pode deixar de comentar uma situação como essa. Afinal de contas, a gente vai falar de todos os candidatos aqui, viu? E pra meter a lenha, eu também gosto. A gente não tem isso esse não, negócio, gente. não. Não tem nada. A gente fala nome de marca aqui, do que for. Não tem esse negócio de esconder nada, não. A gente quer pelo contrário, a gente quer transparência. Agora, obviamente, nós vamos dar nossas opiniões. Se isso, eu não posso... Você querer considerar que o que está acontecendo é algo normal e natural, não tem como, pelo amor de Deus. É por isso que eu dei até o exemplo do presidente, se fosse um presidente da França, o Sarkozy, que foi o último presidente, perdeu agora, que entrou o Macron, mas... É incrível o que está acontecendo no Brasil. E como eu digo, acho que é ruim para todos, eu acho para a democracia e tal. Vai ficar? Fica. Então vá até o fim. Não vai ficar? Não começa. Vem cá, mas me diz uma coisa, Kempis. A ideia é deixar ele como mesmo, lá com a cara de triste? Como é que é esse negócio aí? Rapaz, foi isso aqui que eu acabei de ler, né? A ideia, né, é mostrar Lula como uma vítima e terá forte apelo eleitoral, né? A julgar pelo, como diz o próprio o Lauro Jardim no seu blog, né, no Globo, ele que soltou essa informação. O TSE não vai conseguir julgar a candidatura dele e por isso o Lula deve aparecer sim no programa eleitoral. Tá certo, que começa então. dia 31. Tá aí, dia 31, então assistam. Bem, gente, é o seguinte, olha, a candidata Marina Silva criticou a postura do ex-governador Geraldo Alckmin, candidato a presidente pelo PSDB, pelas coligações que fizeram ter o maior tempo de TV no horário eleitoral. A Marina ela teve aqui, né, nessa segunda-feira, participou aqui visitou lá no Povo, né? Tava lá no Povo. Foi no Povo, foi também no Diário do Nordeste e acabou dando entrevista, né, para alguns, para tanto o Jornal Povo como para o Diário do Nordeste. Visitou lá, foi na Barra do Ceará, disse que queria criar um parque ecológico e acabou dando essa... Eu nem sabia que ela era cearense, você falou ontem, né? Isso, filhas de cearense, lá né, de Paracuru. O Paracuru. pai é de Paracuru, Tá ela aí. é acriana, ela é do Acre. E aí tem essa característica, né? Por isso que ela ter visitado aqui o estado do Ceará para mostrar um pouco, né, desse lado que ela tem. E obviamente tem o lado, né, nordestino, né? O lado nordestino de querer mostrar que tem um grande apreço pelo povo nordestino. Ela que é do norte, né? Como a gente já falou, é lá do Acre, mas ela alfinetou muitas coisas, né? Ela bateu muito em muitas pessoas, principalmente bateu no Bolsonaro, bateu no Alckmin. E a gente vai já ouvir aqui essa declaração dela, que ela acabou falando um pouco sobre essas coligações, que ela não vai ter um tempo de TV muito longo, pelo contrário, né? Ela vai já explicar aí e a gente acompanha aí. Vamos acompanhar então a entrevista da Marina Silva, um trechinho do que ela falou. A experiência tem um custo, né? Tem aqueles que se juntaram com alhos e bugalhos, como é o caso do Alckmin, que tem o mesmo condomínio da Dilma. Todos aqueles que estavam junto com a Dilma em 2014 agora estão junto com o Alckmin. Só para você ter uma ideia, em 2014 a Dilma tinha 12 minutos, eu tinha 2 minutos e 20 segundos. Agora o Alckmin tem 15 minutos. Só que em 2014 eram 30 minutos o tempo de televisão, agora são em torno de 25 minutos. E esse grupo que se juntou com ele, que era o grupo da Dilma e do Temer, já tomaram quase todo o tempo de televisão. Eu vou ter só 8 segundos, mas eu sou especialista em passar em frestas. Eu passei num pequeno buraquinho
me alfabetizando aos 16 anos e, graças a Deus, estou aqui como professora candidata a presidente pela 3ª vez. Tá aí. Os dizeres da Marina Silva. Que é nessa entrevista concedida à TVDN, do Diário do Nordeste, e ela falando sobre isso, né, sobre essa coligação do Alckmin que ele fez muito, e muitos acusam, né, o Alckmin de ter feito essas coligações com um único objetivo, que era ter tempo de TV. Infelizmente a pobre da Marina, né, é uma das outras coisas que a legislação precisa mudar, né. Então, quer dizer, você se alia a alguns partidos que não tem nenhum peso político, né, só para você angariar tempo na televisão, né? Ela tá reclamando isso agora porque ela não tá com esse tempo, né? Mas é claro, é o interesse. Campeã de criar partido, mudar de partido para aproveitar as oportunidades, vem reclamar de tempo eleitoral criticando as coligações dos outros. É aquela história. Só tá criticando agora porque não é ela. Quer dizer que se ela tivesse aí 2 minutos, 1 minuto e meio, 3 minutos de horário eleitoral, ela tava reclamando. Se os partidos que estão apoiando o Alckmin estivessem apoiando ela, será que ela reclamaria? Rapaz, esse é que é a grande dificuldade desse. Seria muito bom quando ela também estivesse lá em cima, também pudesse reclamar das coisas que acontecem com o pessoal que está lá embaixo, né? Esses partidos, como eles gostam de falar, os partidos nanicos, o baixo clero, que não tem oportunidade nenhuma. Quem sabe um dia essa reforma política saia e todos tenham o mesmo direito, né? Independente se tem um tempo de 5 minutos por várias coligações ou outro que tem apenas 7 segundos para falar, como o Eduardo lembrou ontem. Meu nome é Enéas. Coitado, foi muito tempo falando só isso aí, né? Nossa, era um absurdo, né? E ele falava em criar bomba atômica. Às vezes os 7 segundos que ele tinha à disposição era dizer, eu vou criar bomba atômica, eu vou expulsar aqui. Ah, meu Deus, muito bom. Rapaz. Tá aí, olha, a Josi Lima tá falando aqui, ela é lá de Terezeira, no Piauí. É complicada a situação atual do país, é complicado o país que vivemos. O outro disse que eu sou petista. Sou petista não, Sérgio Eduardo, viu? Mas não sei nem quem que eu vou votar ainda, o negócio tá sério. Eu vou junto com a Josi Lima, que é complicado. Aí o Sérgio Eduardo já fala novamente, olha, é só o governo de Deus para resolver essa situação. Tá certo, amigo, né? Temos que acreditar em alguma coisa na vida, que acredite em Deus e peça que Deus realmente ajude. O negócio tá sério. Voltando pro lance do tempo, falando aqui do tempo do horário eleitoral gratuito, o tempo reduzido da propaganda, segundo os especialistas, deve favorecer a candidatos mais conhecidos, né? O que não é nenhuma novidade, né, Kempis? Isso, como sempre, né? O que a gente vinha falando, né? Ontem também a gente até debateu sobre isso, né? Que infelizmente a propaganda eleitoral, ela acaba beneficiando, infelizmente, aqueles que têm um poder maior aquisitivo, né? Os que são até mais conhecidos, porque como é bem dividido e tem poder aquisitivo, o cara pode fazer outros tipos de propaganda. E até mesmo, né, agora com essa forma, né, que você não pode... Um monte de coisa que você não pode, né? Fazer propaganda em viadutos, em bens públicos e tal, muita coisa. Então, quem é mais conhecido, obviamente, geralmente, né? Geralmente, não todos, 100%, mas geralmente quem é mais conhecido no meio político, obviamente, tem mais poder aquisitivo. E se tem mais poder aquisitivo, pode ter uma forma maior de propagar a sua candidatura. E, infelizmente, aqueles que estão iniciando acabam sofrendo por não ter tanto poder aquisitivo e principalmente acabar consequentemente, não conseguir ser conhecido pela população. Beleza, vamos ouvir a reportagem aqui. Os candidatos aos cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital terão 10 dias a menos de horário eleitoral no rádio e na televisão para tentar conquistar o voto do eleitor. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que a intenção foi deixar as campanhas eleitorais mais baratas. Com a redução dos programas e a proibição de efeitos especiais, montagens, truncagens e computação gráfica, por exemplo, os partidos vão gastar menos com o horário eleitoral. Eu destacaria, sobretudo, a limitação dos gastos na campanha. E eu acho que enseja, digamos assim, mais transparência, mais legitimidade. O consultor do Senado e cientista político Arlindo Fernandes destaca, no entanto, que muita gente só toma consciência das eleições com o início do horário eleitoral no rádio e na televisão. E a redução do tempo pode favorecer os candidatos mais conhecidos, especialmente aqueles que já têm mandato. Ele vai tomar nota, vai tomar consciência desse período nesses 35 dias finais da campanha. A favor da norma, você tem a compreensão de que o processo eleitoral passa a ser visto como algo mais natural. Agora, do ponto de vista crítico, a redução do período de campanha, aumentando esse período que nós estamos, o período menos regulado, ele acaba, por certa maneira, reforçar a desigualdade entre os candidatos. O primeiro turno das eleições será no dia 7 de outubro,
Onde houver segundo turno, a propaganda eleitoral volta ao ar no dia 12 de outubro e se estende até o dia 26 do mesmo mês, 2 dias antes da votação. Da Rádio Senado, Maurício Desante. Tá aí o Maurício trazendo informações, né, Kempis? Boa, Maurício. Muito bacana isso aí. Acho que é uma constatação e não é só senso comum, né? Quando a gente tem essa referência, obviamente a gente acaba acompanhando algumas coisas. Mas quando um especialista que vive disso, né, que trabalha, que estuda sobre isso, acaba confirmando o que a gente pensa, o que obviamente é o bom senso e o que é o senso comum, a gente até fica assim meio orgulhoso de saber. Porque a gente bateu tanto nisso desde segunda-feira, querendo ou não, esse pessoal sempre vai ter maiores privilégios. E como ele falou, são 35 dias. Porque muita gente, Eduardo, eu, você e todo mundo que está acompanhando aqui na live do seu Instagram e também aqui pela rádio, no cearanews.com.br, a gente só vai conhecer vários deputados, várias pessoas, nós que estamos indecisos em vários pontos. É verdade. Quando começar a propaganda, a gente for atrás, e a as gente propostas, tentar... enfim. Exatamente. E alguns, obviamente, têm um tempo maior e são até mais conhecidos. Aí, infelizmente, nós e a grande, a esmagadora maioria vai acabar não tendo tempo para ver aquele deputado que está começando, aquele candidato a deputado que está começando. Quem tem mais espaço é aquele já conhecido. Aí não tem como, vai acabar votando. Por isso que aquela matéria que a gente diz, muitas pessoas estão se candidatando, foi a maior da história, né, da Câmara, a maior quantidade de pessoas candidatas para a Câmara, justamente para acabar com essa velha prática, para poder mudar isso e que quem sabe um dia possa ter um nível de igualdade em todos os patamares, não só o mais conhecido, como também aquele que está começando na carreira política. É verdade. Ceará Notícias. Olha, gente, é o seguinte, Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News, você acompanha as principais informações do dia, um apanhado geral do que está acontecendo agora nas eleições 2018, também aqui no nosso programa. Pois bem, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRECE, divulgou que 2 candidatos registrados para concorrer às vagas de deputado estadual e federal desistiram das suas candidaturas. O primeiro a levar o TRECE, tal desejo, foi o hoje deputado estadual Roberto Mesquita, do PROS, então candidato à eleição. Mesquita havia declarado pouco mais de 6 milhões em bens. É mesmo? 6 milhões? O Eduardo sempre fica impressionado com esses valores de bens. Meu amigo, pelo amor de Deus. A Mariana Macedo, do PMN, candidata ao cargo de deputada federal, informou ao tribunal que desistiu da campanha da candidata, desistiu da sua candidatura. Mariana não declarou possuir nenhum bem. O seu partido fez parte da coligação Em Defesa do Ceará, que compõe aí os partidos do PP, PT, PR, PMN, PV e também PC do B. Com a decisão, Roberto Mesquita, do PROS, e Mariana Macedo, do PMN, ficam livres da obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral. Muito bom, né? É. Acontece, são essas coisas. Menos bronca, né, meu amigo? Lembrando, né, Eduardo, o pessoal que tá ligado aí com a gente, é que é preciso mesmo prestar contas à justiça, mostrar o que é que aconteceu, o que é que fez, mostrar o patrimônio, declaração de bens. Então não é tão simples assim não. Se você tem algo errado, se você tem alguma coisa que não é de acordo, então é melhor você se não se candidatar. E o que mais me impressiona é isso. Então você que tem esse resquício, que você tem esse receio, ou que há uma suposta ou um indício de alguma coisa ilegal, aí fica por isso mesmo. Não, beleza, vou ficar ali e pronto. Quer dizer, o cara comete alguma infração e deixa pra lá. Então, seria muito bom que a justiça fosse atrás, né? A justiça pudesse ir atrás e descobrir o que é que tá acontecendo. O que é que tá acontecendo, o que é que tá rolando com essa galera aí. E lembrando, né, que além disso, desculpa, Eduardo, já são 16 candidaturas, né, que sofreram pedido de impugnação, né, de questionamento. O TRE está julgando, está buscando para saber o que realmente vai acontecer ainda quando essas candidaturas, ou com o que acontece com essas candidaturas. É verdade. Ceará Notícias. Pois bem, gente, vamos trazendo mais informações aqui no programa da Rádio Ceará News, o nosso Ceará Notícias, você acompanhando os destaques especiais na tela, tá aí as novidades que estão chegando, nós estamos dando uma reformulada aqui no site, dando uma reformulada também na programação da rádio, trazendo mais novidades. Uma das primeiras mudanças, é claro, a nossa mudança no horário aqui do Ceará Notícias, que está começando um pouco mais cedo, começando às 10 horas
da manhã, né? E nós vamos agora direto de Brasília trazendo mais uma informação, falando sobre a Agência Câmara, trazendo notícias dessa vez, falando sobre a mudança no perfil do eleitorado brasileiro, né, Kempis? Exatamente, o especialista fala sobre essa mudança que acontece hoje, principalmente para essas eleições de 2018. Acompanhe a matéria agora, direto de Brasília. De 2002 para cá, houve mudanças no perfil do eleitorado brasileiro. Em dados gerais, após 16 anos, os eleitores têm maior escolaridade, estão mais velhos e moram em cidades grandes, com mais de 100 mil habitantes. Essas mudanças no perfil do eleitorado podem afetar o resultado das eleições. Para tentar responder algumas questões, tendo em vista as mudanças nos dados estatísticos dos eleitores, a Rádio Câmara ouviu o cientista político Davi Fleischer, professor emérito da Universidade de Brasília. Para o professor, o nível de escolaridade maior, tanto universitário quanto no ensino médio, pode influenciar o número de votantes. A maior porcentagem do eleitorado diz que não vai votar. Todo mundo é corrupto e não vou votar ninguém. Então pode ser que esse nível de escolaridade tenha alguma coisa a ver com essa onda de opinião. Supostamente os que têm mais escolaridade vão ter mais cuidado em examinar os candidatos e decidir qual candidato que vai votar. A idade dos eleitores também mudou. E há mais pessoas acima de 60 anos, são 18,5%, contra 15,6% dos eleitores que têm 16 e 24 anos. Isso pode mudar o perfil ideológico dos eleitores, na opinião de Davi Fleischer. Nossa demografia mostra que a expectativa de vida agora está em torno de 75 anos. Em 2002 deve ter sido talvez 67 ou 68 anos. Então, essa faixa acima de 60 anos, as pesquisas de opinião mostram que é mais conservador. O aumento do eleitorado feminino, que passou de 51% para 53%, também influencia as eleições, segundo o cientista político. Em 2018, nós temos mais mulheres candidatas a vice do que nas eleições anteriores. E, supostamente, a mulher pode completar bastante a chapa, né? E para governador também. Além das mudanças no perfil do eleitorado, as empresas estão impedidas de fazer doações para campanhas. E as recentes investigações sobre corrupção também podem alterar os resultados das eleições neste ano, de acordo com Davi Fleischer. Outra diferença grande é que o período da campanha é mais curto do que em 2014. O horário gratuito na televisão só começa em 31 de agosto. Nós vamos ter bastante debates na televisão entre os candidatos, que tem bastante audiência dos eleitores também. Mas eu não sei se os eleitores vão prestar mais atenção em escolher seus candidatos do que em 2014 ou não. Por quê? Outra grande diferença este ano, nós temos todo o impacto do Lava Jato e todas as outras investigações. E a imprensa tem divulgado bastante quem é acusado no Supremo para reeleição, tanto deputados como senadores. Então, talvez o eleitor vai ser um pouco mais atento. Quais são os candidatos à reeleição, que são ficha limpa e ficha suja. As eleições deste ano serão no primeiro domingo de outubro, dia 7. Os eleitores vão votar para presidente da República, senadores, deputados federais e estaduais e governadores. Se houver segundo turno, será no último domingo de outubro, no dia 28. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo. Aí informações do Milton Araújo, da Rádio Câmara de Brasília, trazendo detalhes pra gente aqui na programação da Rádio Ceará News. Show de bola, Eduardo. Vamos aqui ter uma notícia interessante na Agência Senado, muito boa, principalmente para as pessoas, para as mulheres gestantes, né? A candidata gestante a concurso público agora poderá ter o direito de realizar as provas de aptidão física em data diversa da prevista no edital. Então, aquela candidata que passou por algum concurso em que precisa de uma prova física, não necessariamente ela precisa fazer naquela data. Ela pode fazer em outra, obviamente, porque está em gestação. O projeto de lei do Senado, de autoria do senador Fernando Bezerra Coelho, aqui do MDB de Pernambuco, está em tramitação ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo ele, a situação da candidata gestante diante de exames de aptidão física em concursos públicos preocupa não só os responsáveis pela realização de certames, mas também o Poder Judiciário, que já apresentou várias soluções jurídicas para essa questão. Sob a relatoria do senador Lazier Martins, lá do Rio Grande do Sul, o projeto especifica que, para a remarcação da prova física,
a candidata deverá atestar documentalmente o estado de gravidez por declaração de profissional médico ou clínica competente, devendo ser juntado exame laboratorial comprobatório. Então, pessoal a galera, principalmente a nossa querida Débora, né, da Farol Comunicação, que vai ter neném agora há pouco, né? Mas está muito perto, né? Então, mas se num período em que ela estava na gestação, ela tivesse precisando fazer uma prova de aptidão física, aí teria que haver um adiamento, né, dessa prova. E eu acho que é muito bacana, né? Eu acho que gestante você tem que ter muito cuidado, porque querendo ou não... Não vai ficar sem fazer, vai só adiar. Exatamente, não vai, mas querendo ou não, tá carregando uma criança, tá carregando uma vida, então é preciso mesmo ter cuidado. É importante frisar, como eu falei agora há pouco, não vai deixar de fazer, porque senão daqui a pouco o povo entra, né? Estamos no momento de intolerância. Ah, mas porque agora tá grávida, não que é um absurdo, né? Não tem vantagem, gente. Só vai adiar por conta, claro que o momento não é um momento de fazer um teste de aptidão física, não faz sentido, pelo amor de Deus. Vamos usar o bom senso em todas as situações, mas a prova vai ser adiada e é bacana. E eu acho que é justo, né? Porque algumas não conseguiam fazer a prova, né? Porque acabou grávida, e quem sabe... acabava em desfavor, né? Quem é concurseiro, né, sabe? Você se prepara para um concurso e tal, aí você vai lá e sai antes do edital. Aí você faz esse concurso, fica estudando para esse concurso. Aí quando sai o edital, demora um tempo. Aí, nesse período, obviamente, a pessoa, uma mulher, ficou grávida, vai lá fazer a prova e não tem condições de fazer a prova de aptidão, porque realmente ela está grávida. Então não tem como. Aí, muito bom, porque muitos devem ter passado por esse problema, né? Verdade. Muitas pessoas, muitas mulheres gestantes. Então agora, quem sabe, corrige algo que é muito bom para as mulheres. Vamos aguardar aí. Notícias. Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News. Olha, gente, atenção, o IFCE abre seleção em 9 cursos de 5 campi. São 375 vagas para o campi de Aracaú, Camusim, Crateús, Camusim, terra do meu amigo Marcelo Barros. O homem agora tá lá em... Qual é a cidade dele? Jaguarari, na Bahia. Grande comunicador. Marcelo Barros era o apresentador do Pra Ficar e Amar, programa romântico aqui do FM de Fortaleza. Ele tá lá em Jaguarari. Não deixou de ser orelha seca, agora é gerente de rádio lá. Rapaz, isso aí é outro nível. Lembre de mim, viu, Marcelo? Pessoal lá de Camusim, aquele abraço. Também na audiência aqui da Rádio Ceará News, pelo aplicativo e pelo site, viu, gente? Camusim, Crateús, Juazeiro do Norte e Ubajara. As inscrições faltam 2 dias para começar, do dia 24 até o dia 2 do mês de setembro. De 24 de agosto até o dia 2 de setembro. São 375 vagas. Entre dia 24 de agosto e até o dia 2 de setembro acontecerá aí o período de inscrição de candidatos para o processo seletivo dos cursos técnicos nos campi e do Instituto Federal do Ceará, o IFCE, em Acaraú, Camusim, Crateús, Juazeiro do Norte e também em Ubajara. As inscrições podem ser feitas pelo site Q-Seleção, onde também estará disponível o edital com todas as informações sobre o processo. A seleção será feita por meio da análise do histórico escolar dos candidatos. No total, gente, serão 375 vagas distribuídas em 9 cursos. Mecânica Industrial, lá em Juazeiro do Norte, Aquicultura em Acaraú, Construção Naval também em Acaraú, Eventos em Acaraú, Meio Ambiente em Acaraú, Pesca também em Acaraú, Restaurante e Bar em Acaraú e Camusim, Manutenção e Suporte e Informática em Camusim, Alimentos em Crateús e Ubajara. Boa, sou de Crateús, fico feliz. Crateús, região de Crateús aí sendo beneficiada também, né? Tomara, com esses cursos aí do IFCE. Agora, uma informação interessante, que é outra coisa que isso me incomoda bastante, né? A agenda econômica do governo só deve ser votada depois das eleições. É isso que eu acho que... os caras já não trabalham demasiadamente. Aí tem um período de eleição, aí então espera terminar a eleição. Ah, mas é porque muitos estão candidatos à reeleição. Meu amigo, você está candidato à reeleição, você sai, dá a vaga pro suplente, um abraço, vá trabalhar lá no seu lado. Meu amigo. Você tem que escolher o que você quer da sua vida. Aí você para o país só por causa das eleições. Se você não tá com esse intuito de trabalhar e ajudar no seu trabalho, que é ali, que é durante, você tem um mandato de 4 anos. Então que você fique lá. Então vai ter que adiar, deixar para depois, só por causa disso, e são projetos e são proposições, essa agenda econômica é muito importante para o Brasil. Então você esperar terminar as eleições para saber quem está eleito, não. E aí começa mais uma vez os conchavos, começa mais a conversa, a luta de interesse. Eu fui eleito.
Fui reeleito, então eu vou votar assim. Ah, não fui reeleito, eu vou sair. Aí para tudo. Não quero nem conversa. Ah, rapaz, que é isso? É isso que a gente bate aqui na tecla desde segunda-feira. Que exista uma regulamentação e que consiga ser feito algo para esse país andar. São essas coisas. A velha prática política, isso que a gente acabou falando aqui nessa reportagem da Agência Câmara, que é justamente isso que tem que mudar. Não pode você parar o país porque o cara está disputando reeleição, mas você está trabalhando, então quer dizer, você sai do país como a Assembleia Legislativa. Eduardo, o pessoal que está ligado aqui no Ceará News, eles fizeram lá um acordo com a mesa diretora da Assembleia, eles só trabalham 2 dias por semana. Que isso? Só 2 dias por semana. Mas recebem só pelos 2 dias? Não recebe, não vai mudar nada no horário. Pelo amor de Deus. Não, porque eles estão trabalhando agora em campanha. Aí aquele que não vai mais, aquele que não está em campanha, como é que faz? Ganha mas sem trabalhar também? Isso aqui é um absurdo, isso aqui tem que acabar. E é feito na cara dura. Não, mas é porque a gente precisa. E não há nada. É nesse momento que é preciso aparecer o Ministério Público. Agora coloca uma propaganda errada. Passa num sinal vermelho. Anda com o celular ligado para você ver como vem multa, vem tudo. Mas aí os políticos podem fazer isso aí. Receber. Você servidor público, Eduardo, se você não pagar, se você não bater seu ponto lá, é descontado do seu salário. É descontado do seu salário. Isso em empresa pública e privada. Em qualquer outra empresa que tenha lá o cartão de ponto, que você precisa bater o ponto, se você não bater, você tem é deduzido do seu salário. Mas não, os homens que representam o nosso Estado, a população que ganha muito bem para isso, tem o direito, o privilégio de trabalhar apenas 2 dias da semana e com um pequeno detalhe. Pra fazer campanha pra eles mesmos. É surreal, rapaz. É algo que deixa... Não vai pra frente desse jeito, é difícil. E quando a gente bate nessa tecla, aí volta tudo aquela tristeza. Rapaz, aí vai começar. Não tem jeito não. Tem, minha gente. Tem jeito sim. Tem que mudar esses velhos hábitos aí, né? Exatamente. É mudar esses velhos hábitos e principalmente essa velha política. Olha, gente, é o seguinte. Missão da OEA, que vai observar as eleições, está em Brasília. É o grupo que tem atividades no Brasil, vai ficar até sábado, dia 25. O que é a OEA, minha gente? É a missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos. Organização dos Estados Americanos, OEA. Inicia hoje, dia 22, em Brasília, uma visita precursora da preparação para o acompanhamento das eleições gerais que vão acontecer em outubro. Será a primeira vez que o país vai receber observadores da Organização dos Estados Americanos para analisar o processo eleitoral. O grupo tem atividades no Brasil até sábado, dia 25. Seu primeiro... Hã? Crítica da Maiara aqui no programa. Eu acabei de falar. Eu imagino eles chegando aqui, né? O pessoal da OEA vindo pra cá. Hoje, né? Não, chegam aí e dizem, aí como é que... Não, tem um candidato que tá assim, tem um outro que faz desse jeito, tem um outro que é desse jeito aqui. Eles devem chegar, que esculhambação é essa aqui, rapaz? Como é essa eleição? Tem um preso e é candidato, é líder, tem um outro que não tá preso, que é líder da pesquisa, tem um que é a favor disso, tem outro que não é a favor. Rapaz, e vocês vão continuar mesmo? Vamos? Não, e detalhe, para tudo aqui, todo mundo se candidata, não tem votação, não tem nada. Os caras estrangeiros. Mas eles vêm só observar, viu? Vão ficar aqui até sábado. A primeira impressão é a que fica. É a primeira visita, né, meu amigo? Aqui o cara chega e já vê uma confusão dessa. Pois bem, o primeiro compromisso dessa organização é com a ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, que chefia essa missão da OEA. Será recebida às 10 horas, foi recebida hoje às 10 horas da manhã pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Às 18 horas, o grupo tem reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, a Carmen Lúcia. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, está prevista para quinta-feira, dia 23, uma reunião com a Laura Chinchilla, com o chanceler Aloysio Nunes Ferreira, em que os dois assinarão o acordo relativo a privilégios de imunidades dos observadores da OEA para as eleições de outubro. Na sexta-feira, dia 24, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, receberá os integrantes da visita prévia da missão de observação eleitoral. Todo mundo vai ser recebido pela galera aí, viu? Eles também se encontrarão com o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques, além de assistir a uma demonstração de como funciona a nossa urna eletrônica. Vão aprender direitinho aí como é que se faz a parada aqui no país. É um dos únicos países, se não me engano, acho que aqui o Brasil também exportou para outro país, mas a urna eletrônica é um negócio espetacular, né, do Brasil. Até hoje não foi questionado, né, não foi violado nada, então é muito bacana, sai o resultado muito rápido, no mesmo dia, então,
Isso eu acho que é uma... se isso fosse levado para prática em outras coisas, né? Seria... Essa praticidade. Nossa, mas porque o interesse, meu amigo, jogo de interesse. Todo mundo quer assumir logo seu cargo, saber como é que vai resolver. Tem 40, 50 assessores aí para contratar. No mesmo dia já quer comemorar, né? Já que, opa, fui eleito, então vamos comemorar. Eu não vou pro céu não com esses meus comentários, tenho certeza. Complicado, viu, meu amigo? Ô Eduardo, deixa eu dar aqui uma informação interessante. A Agência Brasil, né, que é uma agência do governo, né, é uma estatal, agência de comunicação, que é a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, ela fez um levantamento muito bacana, que isso serve para todos os eleitores, os programas dos candidatos a presidente. Então ela pegou todos os programas e disponibilizou para quem quiser dar uma olhada e ver qual é o projeto que tem o Bolsonaro, o Lula, o Haddad. Já tá lá todo o programa do projeto deles, seja na área de emprego, saúde, educação, mobilidade e segurança. Então, para quem quiser acessar, para quem quiser ver, tem um resumo bacana, por exemplo, assim que você tem lá, né, você agenciabrasil.ebc, de empresa, B de Brasil e C de comunicação.com.br, agenciabrasil.ebc.com.br. Aí vai lá, você tem o link lá, né, da Agência Brasil, que fala, conheça os programas de governo dos candidatos a presidente. Então tem lá destrinchado, muito bacana, de cada um, do Álvaro Dias, do Podemos, o do Cabo Daciolo, do Patriotas, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL, João Amoedo, do Novo, João Goulart Filho, do PPL, José Maria Emael, do DC, e o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, além da Marina Silva da Rede, Vera Lúcia do PSDU. Isso, são vários, então tem saúde, tem economia, tem segurança, muito bacana, se puder o eleitor, o ouvinte que está acompanhando a gente, até para ver as propostas, né, para ver bacana, se o homem não quer acabar com as escolas públicas, se quer militarizar, como o general Teófilo falou, as escolas, né, qual é o projeto para a educação, como é que se quer tirar verbas, quais são as parcerias que o candidato quer fazer. Então eu acho que é muito bacana, eu acho que vale a pena quem está em dúvida, quem quer conhecer realmente cada candidato, até para a gente conhecer também e depois não tá falando, esse candidato apoia isso. Eu nunca falei isso, nunca pensei. Tá lá no seu projeto de governo, no seu projeto de programa de governo, para a gente saber o que realmente ele pretende se for realmente eleito, que eu acho que todos que votam têm esse interesse, né? Não votam apenas para votar. É verdade. Olha, eu estou trazendo uma informação aqui lá do Rio de Janeiro, né? Os defensores públicos vão sair aí dos escritórios e vão até o Alemão. O Morro do Alemão? Vão lá no Morro do Alemão para apurar denúncias de abusos nessa operação que o Exército já está lá há bastante tempo. Um grupo dos defensores públicos, né? Vai estar lá, pois não? Olha. Não, interessante isso. Isso aí tá uma confusão danada no Rio, né? Porque essa medida do governo, né? Do MDB de mandar a força de segurança, né? Lá no Rio de Janeiro. Pra lá, então. Sério. Tá pesado lá. O cara sai pra comprar pão, tem um tanque de guerra na porta de casa. Não é mole não, viu? Rapaz, eu tenho conhecidos que moram lá no Rio de Janeiro, o pessoal diz que regiões lá, com essa invasão do Exército, inclusive, eu falo invasão entre aspas, né, gente? Com essa ocupação das forças militares no Rio de Janeiro, diz que tem os pontos positivos e os negativos. Tem bairros como o Meier, por exemplo, que tem dois lados, né? Vulgarmente falando, o lado dos ricos e o lado dos pobres, lá no Meier, diz que a marginalidade está envolvida agora em todos os cantos. Antigamente era do lado de uma favelinha que ficava num ponto lá e outro, né? Onde o traficante dominava algumas ruas. Diz que agora, meu amigo, você se espanta, tem nego correndo no meio da rua, subindo o morro, descendo o morro e bala comendo. O negócio lá tá complicado. Bairros há poucos anos mais tranquilos, na região mais tranquila do Rio de Janeiro, agora também estão sendo ocupados aí tanto pelas forças militares como pela marginalidade. Pois bem, um grupo de defensores públicos se reuniu aí e foram hoje, desceram lá pro complexo, aliás, subiram o morro do Complexo do Alemão na zona norte do Rio de Janeiro, hoje, quarta-feira, para apurar denúncias de abusos durante a mega operação das forças de segurança que é realizada desde segunda-feira na comunidade, também no vizinho Complexo da Penha. Toda semana eles realizam novas incursões, né?
subindo Boa. aí determinados pontos, e essa última agora que começou na segunda-feira passada na comunidade do Complexo da Penha, o pessoal fizeram algumas denúncias aí sobre excessos das forças militares. Ontem eles estiveram no Complexo da Maré, também na Zona Norte, fazendo outra ação como essa. De acordo com a Defensoria Pública, os relatos de violações dos direitos são comuns. Há casos de invasão de residências por agentes das forças de segurança, disparo de tiros em projetos sociais e de devassa em celulares de suspeitos. O cão de um morador da Maré tinha sido lançado. O cão, cachorro. De uma altura de 3 andares, segundo o morador aí, por agentes das forças militares. Também havia denúncias de agressão e tortura. A Defensoria vai reunir os relatos dos moradores para embasar possíveis ações judiciais. A instituição aguarda o julgamento do recurso que proíbe disparos efetuados das aeronaves. Não pode, os helicópteros do Exército, da Aeronáutica, enfim, que estão sobrevoando por lá, atirar em ninguém, não. Bem como a apresentação do plano de redução de danos pelas forças de segurança. Ambas medidas já determinadas pela Justiça. A decisão, fruto de ação civil pública, estabelece, por exemplo, que as operações sejam acompanhadas de ambulância para socorrer moradores. A Defensoria afirma que nada disso vem sendo cumprido. Eduardo, a notícia agora, nesse momento, exatamente neste momento, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de Paulo Maluf. A decisão foi tomada pela mesa diretora da Câmara depois de adiar a reunião por 2 vezes. O parlamentar está preso desde dezembro. É um país que realmente a OEA... Eu queria que a OEA visse essas coisas também. O cara está preso desde dezembro, condenado pelo Superior Tribunal Federal por lavagem de dinheiro. E apenas agora, em agosto, ele perdeu o mandato. Você cometendo qualquer delito em qualquer empresa neste mundo... É verdade. Você é demitido no outro dia, se não for no mesmo dia. Verdade. O cara passa 8 meses mamando literalmente nas tetas do nosso poder público. É inacreditável, surreal. Mas enfim, pelo menos, como diz alguns, a justiça tarda, mas não falha. Mas, meu amigo, nesse problema de tardar, meu amigo, rapaz... É a liminar, né? Conhecido do conhecido do conhecido, um colega, um parente, um amigo de alguém, né? Enfim. E pra onde não, meu amigo? Aí eu falo, sem medo nenhum, tráfico de influência. O cara conhece um, conhece o outro, vai protelando. E você viu aqui há pouco, o pessoal ouvinte aqui que tá ligado aqui na gente, tem uma informação interessante do Maluf. Há pouco tempo, a mesa diretora adiou a votação para definir se caçava ou não o mandato dele, né? Sim. Adiou. Nesse mesmo dia, uma coincidência do destino, o Paulo Maluf havia ligado para um ministro do STJ. Ele tinha ligado. Só que quando ele foi ligar, ele errou a ligação e acabou ligando para o jornal Valor Econômico. Ele ligou 5 vezes e falou com a mesma pessoa que a noite. Olha, eu estou precisando, falou com o ministro tal do STJ. A jornalista não quis revelar o nome. Sim. Aí ele disse, não, o senhor está ligando para o Valor Econômico. Não, mas eu quero falar com o ministro. Aí desligava. Passava mais uns 10 minutos, foi de 9h20 às 10h10. Ele tentando falar com o ministro, uma coincidência do destino, no mesmo dia da votação da mesa. Ele ligando para o ministro, mas acabava ligando errado e ligava para a redação do jornal Valor Econômico. Meu Deus do céu. Aí agora, quem sabe, né, acertou a ligação ou não acertou e deu certo. Eu acho que ele não conseguiu falar com ninguém não, meu amigo. A casa caiu. Eu vou separar o trecho daquela música lá, pra toda vez que cair um político, eu coloco, a casa caiu, a farsa acabou. É boa, sem dúvida. Vamos botar aqui no programa. Você estava falando de forças de segurança. Ontem a gente tinha dado a informação, né, que a desembargadora, né, da presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a Maria Nailde Pinheiro, ela tinha pedido, né, tinha feito uma reunião para definir se chamava, né, as forças de segurança para vir aqui para o estado do Ceará durante as eleições. E hoje foi a vez do Procurador Regional Eleitoral, Anastácio Nóbrega Taim Júnior, também defender as forças federais para garantir a eleição, né? O representante até da Secretaria de Saúde do Estado, da Segurança do Estado, falou sobre o assunto. Segundo a desembargadora, a ideia da convocação da ajuda federal para garantir a normalidade no dia 7 de outubro tem base nas informações sobre o avanço do crime organizado em alguns pontos da cidade de Fortaleza. Então, eu acho que já está virando comum, então é provável que realmente as forças de segurança venham aqui forças federais venham dar segurança aqui nas eleições
aqui no estado do Ceará e, obviamente, em Fortaleza, nos bairros, né, principalmente nos bairros de periferia, onde as facções dominam. Eu pensei, mas a OEA vai vir aqui, aí ela vai saber assim, peraí, quer dizer que existem bairros que são dominados por facções? Não é o Estado que está lá, não, são facções. E a polícia não entra? Não entra. Quem entra, se entrar, tem que baixar o vidro, tem que se identificar, tem que dizer o que é, porque senão acaba sendo morto. A casa cai. Nossa, mãe. E, rapaz, é surreal. São essas coisas que acabam, mais uma vez, denegrindo a imagem do Brasil para autoridades que vêm como a Organização do Estado Americano, que veio acompanhar as eleições aqui do Brasil e deve estar tomando um susto, né? Em tudo que está acontecendo. Chegou hoje. Eu queria que ficasse até o fim da eleição, desse uma volta assim na véspera da eleição, em alguns bairros, para dar uma olhada. No interior do estado, desse uma voltinha, rapaz. Você falou do negócio agora da OEA aí, e eu prestando atenção em um detalhe, eu lembrei de uma situação, eu não vou trazer isso no programa de amanhã. Teve uma visita à base de Alcântara, lá no Maranhão, né? Do vice-presidente dos Estados Unidos, que trouxe toda uma equipe. Ao que se conta, tem mais ou menos um mês isso que aconteceu, né? Ele trouxe aí quase 200 soldados pra cá. Comentário de um maranhense que tava lá na cidade e disse que o prefeito deu uma ratada lá no homem. Rolou uma treta. Eu tô contando fofoca aqui, mas eu vou trazer a informação completa, viu? Amanhã eu coloco aqui no programa. Me cobre, Mário Kempis. Mas o que ocorreu? Diz que o homem desceu lá no avião com quase 200 soldados pra fazer... Você sabe que a base de Alcântara não é, né? Na Mar do Brasil, enfim. Aí ele desceu por lá e queria tratar de assuntos relacionados à imigração, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o prefeito do determinado município que tava por lá disse que não, beleza, ia ter uma reunião e ia levar a mulher dele junto. Aí a segurança do vice-presidente... Não. Aqui não. Reunião aqui, sou eu, você... Mas você tá com a sua esposa, ele... Não, é segurança... Tu vem pro meu país com 200 soldados, chega aqui no estado do Maranhão e eu não posso levar minha esposa? Vou receber ninguém não, todo mundo pegar a BR. Mandou embora, meu amigo. Que conversa é essa que a minha mulher oferece risco? Amanhã eu trago a notícia completa com detalhes aqui no programa. Boa. Fato verídico. E você vai conferir aqui no Ceará News. Claro, é só o destaque, porque realmente gera curiosidade. Ceará Notícias. Sem dúvida alguma. Olha, é o seguinte, gente, você está acompanhando o Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News. Vem cá, Kempis, você que é o cara do esporte. Boa. Você que é um cara do esporte, a gente tem aí as regrinhas, né, do tetra, do penta, do hexa, né? E quando o cara ganha, né, entre aspas, né, são 25 vezes. Como é que a gente consegue chamar isso? Tem que botar no Google, né? Rapaz, 25 vezes nem eu sei. Não sabe, não. É porque eu queria colocar aqui algo relacionado a isso, né? Com o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, hoje, o ex-governador do Rio de Janeiro, ele vira réu pela Lava Jato, pela vez de número 25. 25 vezes. Hoje, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é isso mesmo, tornou-se réu pela vez de número 25ª vez, né? Não tem nem cálculo aí. Eu não conheço, eu não sei como é. Eu só conheço septa, pesquisando? A Maiara pesquisando. Me salva aí, Maia, que eu quero atrelar isso aqui ao Sérgio Cabral. Que não tenha, não. Não sei, mas tá aqui. O que é a notícia, gente? Que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, tornou-se réu pela vez de número 25, pela 25ª vez da Lava Jato. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal, responsável por julgar os casos da operação no Rio, aceitou a denúncia do Ministério Público Federal, em que Cabral é acusado de receber R$78.924.000 e 800 da Odebrecht. A propina é relativa a contratos de obras na reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. Da construção também da linha 4 do metrô do estado e da construção do arco metropolitano. Também envolvimento na urbanização do Complexo do Alemão dentro desse programa conhecido como as PACs das favelas, que é o Programa de Aceleração do Crescimento das Favelas. Gente, também são acusados de corrupção passiva no processo os ex-secretários de governo Wilson Carlos, o secretário de obra Hudson Braga, o ex-assessor da Secretaria de Obras do Rio de Janeiro, Wagner Jordão, e o diretor da empresa Rio Trilhos, Heitor Lopes. A denúncia
reúne elementos apurados nas operações Calicut, Eficiência e Tolipeutes, todas realizadas pela Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público Federal, as informações trazidas nas delações premiadas dos executivos da Odebrecht no STF, Supremo Tribunal Federal, foram comparadas com os acordos de leniência das empreiteiras Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia e dos doleiros que operavam para Cabral. As investigações concluíram que existiu uma organização criminosa no período em que Cabral estava à frente do Estado. As informações desse rapaz aí é um negócio surreal. Só para fechar aqui, Eduardo, aqui para o nosso programa, uma informação interessante: a maioria dos candidatos no Ceará é homem, 69,3%, branco ou pardo, 91%, casado, 57%, tem entre 40 e 59 anos, 56%, e que possui ensino superior completo, 47,44% dos candidatos possuem ensino superior completo. Isso é muito bom. Já quem são empresários, advogados, comerciantes ou médicos, são em torno de 22%. Interessante esses dados, foram divulgados pelo TSE, que avalia 900 pedidos de registro de candidaturas feitos aqui por postulantes ao estádio. Desse total, 13 são para governador, 6 para senador, 260 para deputado federal e 590 para deputado estadual. Muito bacana, 590 disputam vaga para deputado estadual, lembrando que só são 46 vagas, para deputado federal são 260 candidatos, buscando apenas 22 vagas, 6 para senador, são só 2 vagas, e para governador são 13 governadores. A briga é grande. Só para você ter uma ideia, 53% dos eleitores no Ceará são mulheres. Em compensação, até maior que a média nacional, que a média nacional são 52% dos eleitores no país são mulheres. No Ceará são 53%. Porém, infelizmente, apenas 30% são mulheres que estão candidatas aqui no estado do Ceará. Esse número vai aumentar ainda mais. A regulamentação está vindo aí para isso. Cada partido, esses 30% aí, já tem muitas mulheres que estão realmente se candidatando, tomando posse disso aí, querendo mudar o país. Temos diversas candidatas aí, também por força da legislação atual, que obriga que cada partido, cada coligação, também tenha o número mínimo de mulheres para conseguir validar a candidatura dos demais, nas pré-candidaturas e também possível candidatura oficializada dos demais. Conseguiu alguma coisa aí? Eu acho que é Penta e Cosa. Sérgio Cabral. Pronto, próxima matéria do Sérgio Cabral, se ele for agraciado com mais um processo, né? Hexa-Cosa. Penta e Cosa, o Sérgio Cabral conseguiu. Penta e Cosa ele já é, que ele é a 25ª. Né? Vai aparecer a próxima. Aí será Hexa-Cosa. Pronto, já pensou você começar a escalada de um programa, né? Penta e Cosa 25, né? 25º. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, vira Penta e Cosa na Lava Jato. Já pensou? Pelo amor de Deus, né, cara? O cara vai colecionar processo. Eita, Lele, muito obrigado pela resposta. Tá certo, minha amiga Maiara não deixa passar batido não, viu? Muito obrigado, Maiara. Super show. 11h58, tá na hora de ir embora, amigão. Vamos lá, sem dúvida. Agradecer a todos que participaram, que puderam acompanhar a gente aqui, cearanews.com.br, na sua live. E amanhã temos mais programa. Amanhã temos mais programas, aguardem mais novidades na programação da Rádio Ceará News. Tô indo embora, valeu, Kempis. Um abraço, Eduardo, um abraço a todos. Valeu, tô indo embora amanhã de volta a partir de 10 da manhã aqui na Rádio Ceará News. Tava tanta pressa que desliguei até o microfone antes da hora. Valeu, gente, forte abraço e até amanhã. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.